Boa noite, Ferreiros. Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje, para variar, a nossa conversa está imperdível. A nossa primeira gravação aqui de 2025 com um cara que eu admiro muito e que eu tenho muitas curiosidades para perguntar para ele. E antes de eu apresentar esse cara para vocês, eu quero falar, obviamente, agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores que nos ajudam a levar essa mensagem mais para frente, que acreditam que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência através da educação. Então, agradecer a BMW do Brasil, ao Grupo Euromotors, que nos ajuda, que acredita no nosso trabalho, que o nosso trabalho pode impactar a vida aí de milhares de pessoas. E também agradecer ao pessoal da Eleven Capital, lá, o Eduardo Bento, o nosso parceiro aqui, que cuida aí do seu patrimônio, que ajuda você a dolarizar o seu patrimônio, principalmente nessa época, nesse caos que nós estamos vivendo economicamente aqui no Brasil, tá bom? Então os links dessas empresas estarão aqui embaixo desse vídeo para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para fazer o seu atendimento, tirar suas dúvidas e te atender da melhor forma possível, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Rodrigo Terron. Acertei? Opa. É Terron mesmo que pronuncia? Acertou. Então seja muito bem-vindo à Forja. Obrigado pelo convite. Tô bem animado aqui com a conversa. Cara, a gente tentou marcar esse bate-papo já faz um tempo, né? Faz um tempinho. E eu aprendi uma coisa nesses meus longos 28 anos, que... Fica à vontade aí, Flávio. Que coisas boas levam tempo para acontecer, né? Obrigado. Grandes coisas têm um tempo de maturação. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, se for proporcional ao tempo que a gente demorou para conciliar as agendas, tenho certeza que a conversa hoje vai ser tremenda. Cara, eu não vou nem ousar em descrever o Rodrigo, em apresentar o Rodrigo aqui. Vou deixar essa missão difícil para você. Quem que é o Rodrigo? Como que o Rodrigo se define hoje? Boa. Eu me defino como empreendedor. Eu sou empreendedor... Esse ano vai fazer 11 anos, né? Caraca, eu decidi então empreender. E aí, hoje eu tô num desafio novo, né, que se chama New Hack, tá aqui na camiseta, que é basicamente uma estrutura onde eu faço investimento em startups e eu tenho um braço de educação empreendedora voltado para esses fundadores de startups que são iniciantes, que estão ali no primeiro momento, eventualmente não tem tanta conexão, não tem acesso aos investidores, acesso a eventuais parceiros. Por já ter trilhado esse caminho e eu fiz essa jornada, acho que do zero até o exit, que é aquele momento quando você vende uma empresa, você tem ali vamos dizer assim, você se posiciona bem enquanto empreendedor, eu consigo simplificar um pouco dessa jornada para esses empreendedores. E acaba acelerando muito o processo desse cara também, né? Muito. Eu acho que a ideia é essa, a ideia é ganhar bastante tempo. Acho que durante a jornada como empreendedor você se depara com vários, eu falo, aquelas bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, então os yellow flags, red flags que atrapalham você e às vezes até ocasiona de você gerar erros e isso custa tempo, né? Eu acho que principalmente falando de Brasil, né, a gente não tem uma cultura onde a gente tem uma educação empresarial desde muito cedo. Então eu vejo por mim assim também, quando comecei a empreender, cara, a maioria das lições que nós temos é tentativa e erro, né? Então, se tivesse alguém desde o início auxiliando esses passos, seria tudo mais assertivo, né? Exatamente. E nosso objetivo é criar um ecossistema para apoiar esse empreendedor que eventualmente ele quer empreender em startup, né? Então, startup é um tipo de empresa um pouco diferente. Acho que para quem talvez não está tão familiarizado, startup geralmente são empresas que utilizam uma base tecnológica para ter uma escala e atender ali, sei lá, centenas de milhares de pessoas. Então, é um pouco mais complexo quando você pensa. Tem uma série hoje de playbooks, uma série de, vamos dizer assim, de possibilidades, mas se você não conhece, você acaba errando em várias etapas do trajeto, e acho que o objetivo é ajudar esse empreendedor. Legal. Quando você fala que você é empreendedor, você acha que você nasceu empreendedor ou você acha que você se tornou empreendedor no caminho? Você acha que qualquer pessoa pode ser empreendedor de sucesso ou não? Eu acredito que não vou falar que eu nasci empreendedor, mas eu acho que desde muito pequeno eu sempre tive a ideia de ter o meu negócio. Então eu era aquele cara que, sei lá, com 10, 11 anos, eu lembro que eu fiz minha avó arrumar um carrinho de sorvete, aí eu ia vender sorvete na rua, aí eu vendia bolacha, aí eu sempre fui esse cara de, tipo assim, qualquer coisa que eu pegava, eu queria vender, eu queria entender como fazer meu próprio dinheiro. Então, eu vim de uma família classe média
baixa, vamos dizer assim. Meus pais não tiveram tanto acesso, tenho mais 2 irmãos, então eu sempre quis ter minha independência, ter o meu dinheiro, e a forma que eu enxergava que eu poderia ter o meu dinheiro era empreendendo. Então eu tinha a mentalidade do empreendedor, não tinha talvez o conhecimento. Legal. E aí eu fui para o mercado, eu comecei minha carreira como operador de telemarketing, fiz ali... Trabalhei 8 anos antes de empreender no call center, então eu fui operador, aí eu fui assistente, analista, coordenador, e aí quando eu virei gerente de uma área de planejamento estratégico, e aí era o momento que eu poderia deixar de ter esse objetivo, porque eu já estava muito confortável, eu já ganhava razoavelmente bem, eu tinha uma carreira corporativa, e eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Muito maior do que da realidade que você veio, talvez. Sim, quando eu cheguei nessa posição de liderança, eu ganhava 5 vezes a minha renda familiar de quando eu comecei. Então, eu já tinha mudado a minha realidade e a realidade da minha família. Eu já colocava dinheiro em casa. Ou seja, já tinha vencido, né? E estava confortável. Eu lembro que quando eu decidi pedir a demissão e empreender, na minha cabeça eu falei, se eu receber mais uma promoção, provavelmente eu vou desistir do meu plano de empreender, porque... Você vai mudando o teu padrão de vida, você fica com medo, né? Você fala assim, mas... Não quero deixar de fazer isso. Eu tô ganhando super bem, aí eu vou começar do zero, e se não der certo? E se eu perder esse emprego e não conseguir outro igual? Então, eu lembro que foi bem numa transição... a empresa que eu trabalhava na época, ela tinha sido vendida para um grupo internacional alemão. Nessa transição, a pessoa que era minha liderança direta, ela tinha saído da empresa, e aí... Eu era a pessoa... A próxima da fila. Eu era o cotado para assumir essa superintendência que era de planejamento. E acima dessa posição só tinha o CEO da empresa. E aí eu falei, se eu assumir essa posição, eu vou ficar aqui 10 anos. E eu trabalhava numa empresa que tinha 20 e poucos anos. Então, a maior parte dos colaboradores nessa posição de liderança tinha 10, 15 anos de empresa. E eu falava, cara, não vou sair, eu vou ficar aqui. Eu já estou ganhando bem. Aí você começa a ter ali uma série de benefícios. Era um momento assim, ou eu pedia as contas naquele momento, ou provavelmente eu ia abortar o meu plano de empreender. Tá, perfeito. Quando você está numa situação como essa, você tem que ter, para ter essa coragem, você precisa ter alguns motivadores, né? Acreditar em alguma coisa, por exemplo, que você não tem acesso naquele momento presente. O que te encorajava? A possibilidade de ganhar ainda mais? Qual que era o que você idealizava? O que te motivava a empreender, por exemplo? Cara, é meio... Acho que talvez não muito óbvio, mas... Por mais que eu acho que eu queria crescer e financeiramente acho que ter acesso a mais recurso, não era tanto o meu objetivo, assim. Eu via muito mais pelo lado de gerar algum tipo de legado. Eu queria criar alguma coisa grande que... Contribuir com alguma coisa legal. Assim, não 100%, vamos dizer assim... Não vou falar que foi 100% só no sentido de contribuir, mas no sentido de fazer parte de uma construção. Eu falava, cara, eu quero ter alguma coisa que foi eu que criei, né? Então eu trabalhava numa empresa que tinha lá seus 4.000 funcionários, eu conheci o fundador e eu falava, pô, esse cara começou do zero. E eu queria ter essa experiência de começar alguma coisa do zero e trilhar um caminho de crescimento. Você sabe que a gente, como vai entrevistando pessoas de nicho diferente... a gente consegue acumular muitos dados, né? E chegar e começar a identificar padrões, assim. Um dos padrões que a gente identifica é que o que separa muitas vezes as pessoas que conseguem ter um resultado expressivo das que acabam não tendo é que essas pessoas que não têm, elas têm um desafio maior de acreditar no seu potencial, de acreditar naquilo que elas podem fazer. Tanto que, quando nós olhamos para essas pessoas que têm esse resultado expressivo, todas elas têm uma pessoa fundamental, assim, que todo mundo, tipo assim, putz, eu lembro que o meu amigo lá acreditou muito em mim, me deu muita... me incentivou muito. Geralmente, nunca é um familiar. Geralmente, os familiares são as pessoas que colocam até mais dúvidas, assim, a gente percebeu que os familiares acabam duvidando mais, falam, não abandona não, continua no emprego e tal. Teve alguém, assim, na sua trajetória que te incentivou a dar esse passo de coragem, assim, meio até contraintuitivo, né? Cara, eu diria, assim, eu acho que no meu círculo social, eu vim da periferia, tipo assim, eu não tinha tantas referências ligadas ao empreendedorismo, né? Então, certo. Acho que a maior parte das pessoas que eu conhecia, e muitos até hoje que eu conheço, buscava o caminho ali do tipo mais seguro. Conseguir um bom emprego, crescer.
Dentro de casa eu sempre tive muito apoio, em especial, assim, meus pais apoiaram. A minha avó tinha esse perfil empreendedor. Minha avó, ela tem hoje seus 75, 76, se eu errar ela vai me matar. Mas ela sempre foi empreendedora, ela nunca teve... Hoje ela tem um mercadinho dela, mas ela sempre... Mas dentro da realidade dela, sempre criou, ela falava, quando eu era pequeno, ela falava, não, a avó nunca trabalhou pra ninguém, sempre... E era um orgulho, produziu né? o próprio resultado, e eu gostava. Então, quando eu tinha ali uns 15 para 16 anos, eu lembro, o mercadinho hoje que ela tem, a gente fundou junto. Então eu comecei ali, a gente montou um mercadinho de bairro. Então foi sua primeira empresa essa? Basicamente, foi o primeiro negócio, assim, que eu lembro que ela queria fazer esse mercado e o meu avô não deixava. Então meu avô falava, não, você não vai montar esse mercado, não faz sentido, é perigoso, vamos colocar um negócio, porque é anexo à casa dela, então meu avô não gostava da ideia. Aí um dia eu peguei e falei assim, então eu vou montar. E aí eu falei, meu avô não vai me impedir de montar. Eu lembro que a gente colocou uma portinha assim, colocou umas prateleiras. E aí começou a vir a galera e comprar coisa. Pô, um açúcar, um macarrão. E aí eu fiquei, acho que uns 3 anos tocando aquilo. Quando eu me formei do ensino médio, aí eu falei, agora eu preciso de experiência. E aí eu comecei essa carreira, né, de trabalhar em empresas. E ela continuou o mercado. Hoje é o sustento dos dois, hoje eles tocam junto. Mas o que faz o Rodrigo acreditar que ele poderia ter um resultado maior do que ele já tinha? Isso é acreditar no seu potencial, é acreditar em algo que você não vê ainda, mas que você sabe que pode acontecer. Porque se você tem a certeza que você não conseguiria ter um resultado maior que aquele, você não teria saído do emprego, certo? Perfeito. Então o que te fazia acreditar que você conseguiria? Não sei, acho que muito, talvez, intuição. Assim, eu acreditava muito na tecnologia, embora até os meus 18 anos eu não tinha acesso à internet, eu não tinha computador, mas quando eu olhava para um computador, eu olhava para esse contexto do que estava acontecendo de internet, eu vim ali não sei se você chegou a usar a internet de escada, mas já. Eu vim da internet de escada e aí eu falava, cara, isso vai mudar o mundo, então eu morava nessa época em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo assim, a maior parte das pessoas que estudavam na época que eu estudava em São Bernardo do Campo, elas se preparavam para trabalhar numa montadora de veículo. Então, assim, a maior parte dos meus amigos da época de escola, ou eles foram para a Scania, ou eles foram para a Volkswagen. Muitos se prepararam para trabalhar, foram estudar nessa área. E eu olhava e eu falava assim, cara, eu quero trabalhar com tecnologia. E não era... Nessa época eu não fazia a mínima ideia do que era uma startup, não fazia muita ideia do que era tecnologia, mas eu lembro que eu assisti aquele filme Piratas no Vale do Silício quando eu tinha por aí uns 16, 17 anos. Conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates e aquela história toda do Steve Jobs fundando a Apple, do Bill Gates fundando a Microsoft. E eu falava, pô, eu quero ser um desses caras que vai trabalhar com tecnologia. Essa foi uma decisão que eu tomei muito novo. E eu lembro que no meu ensino médio, aconteceu uma coisa assim que foi muito positiva para mim, que eu estudava na escola estadual, e aí essa escola estadual, na verdade, o Estado de São Paulo abriu um concurso público para você trabalhar num laboratório de informática. E aí eu lembro que eu apliquei, foi a única prova que eu fiz, eu não fiz nem Enem, mas essa prova eu fiz, e eu ganhei uma vaga. Só que, como eu trabalhava na escola assim, de bairro, periferia, acabou que eu me formei e o laboratório de informática não ficou pronto. Eu acho que até hoje. Então, eu ficava na diretoria da escola, e aí nessa diretoria da escola, eu não tinha nada para fazer, eu ficava servindo café às vezes, ajudando ali a diretora, a secretária, e eu tinha uma sala com computador. Então foi a época que eu comecei ali eu ficava o dia inteiro... contato com esse mundo. Aí eu ficava... Na época esse estágio era, sei lá, eu estudava de manhã, aí na hora do intervalo eu ia para lá e ficava no computador, e aí na parte da tarde eu tinha 4 horas de estágio, mas eu ficava 8, 9 horas lá na escola, eu ficava até a hora que a galera ia embora, assim, até fechar a escola, porque foi a primeira vez que eu tinha acesso a um computador e que eu podia fazer o que eu tinha uma sala, literalmente, ali, que eu ficava fazendo o que eu queria. E aí essa época foi a época que eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso. E aí quando eu me formei no ensino médio, eu vi que no São Bernardo do Campo não ia me oferecer essa infraestrutura. Eu falei, eu preciso ir para São Paulo. É lá que as coisas acontecem. E aí eu comecei a procurar emprego, achei um emprego num call center, que aí eu fazia ligação de cobrança do cartão Casas Bahia. Acho que era o produto mais... Era um produto muito difícil, porque a maior parte dos clientes não sabia que eles tinham cartão, né? Então, qual que era o contexto? A pessoa ia lá, como ela sempre foi, comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, um móvel, e ela falava, faz no carnê.
Porque a Casas Bahia sempre foi conhecida pelo carnê. Certo, E aí, como começou a surgir os cartões, o lojista falava, cara, você não quer fazer o cartão? E às vezes a pessoa não entendia muito bem. E aí, o que acontecia? Muitos casos. Ela pegava o cartão, aí ela estava com a filha, ou com a sobrinha, ou com algum parente. E aí, o cara falava, você não quer pôr como adicional? Colocava um segundo como adicional. E aí, meses depois, ela descobria que o nome dela estava sujo, que ela tinha um cartão, e a gente ligava para cobrar. Dá essa notícia. Tipo assim, dá essa notícia. E aí foi nessa época, eu fui trabalhar ali, isso ajudou muito, acho que melhorou minha comunicação, melhorou muito talvez até meu poder de argumentação, porque cobrar exige um poder de argumentação, e me permitiu fazer a faculdade. Então foi onde eu consegui ali um percentual de desconto, e eu fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas na FMU em São Paulo. Então essa época foi uma época assim que eu trabalhava ali no centro, na Luz, estudava na Liberdade, e aí fui morar numa república ali na Bela Vista, que era o que eu conseguia pagar. Então eu dividia ali o quarto com, sei lá, umas 8 pessoas. Caraca, velho. E foi a época que eu comecei ali minha carreira. Literalmente uma forja, né? Exato. Não, foi muito. Literalmente. E nessa época, assim, acho que hoje em dia é muito difícil, mas o sindicato não pegava tanto no pé das empresas, então o pessoal... Assim, eles nunca conseguiam ter o time completo, então era hora extra liberada. Então eu fazia 12 horas, 15 horas, ficava ali e ia. Caraca, e aí essa hora extra era o que me bancava. Oi, é muito doido, né? Porque quando você começa a escutar partes da sua história como essas, por exemplo, as coisas começam a fazer muito mais sentido agora, né? Porque uma pessoa que não conhece, olha o resultado que você vai acumulando assim ao longo da sua vida, você fala assim, pô, esse cara teve muita sorte, esse cara teve, né, foi visionário, mas, cara, que perrengue danado, né? Tá aí uma coisa que eu nem imaginava. Foi difícil. Nesse começo foi muito difícil. Aí eu lembro que final de semana, o que tinha assim, de trabalho remunerado, que fosse legal, eu tava aceitando. Então alguém falava, pô, vai ter um evento X, você não quer ir lá cobrir o evento? Bora. Você não quer? Bora. E fui fazendo a faculdade. Aí eu acho que no meu 3º semestre da faculdade, surgiu uma possibilidade de eu ir para um outro call center que era um banco. Aí eu fui trabalhar com, não sei se ele existe ainda, mas o Banco Cacique. Na época era um banco muito forte. Aí o produto era financiamento de veículo e era cobrança também. Aí era pior ainda, que eu tinha que ligar para a pessoa para falar assim... Então, se a gente precisar cobrar alguém, a gente tem uma pessoa muito boa nisso. Eu me considero um bom cobrador. Aí fui indo, até que surgiu uma posição dentro de um call center que não era operador. Que aí foi, acho que era uma posição que se chamava Control Desk, que era a gente chamava de agente de tempo real. Basicamente, eu ficava no meio do call center e eu controlava todas as pausas, todas as ligações. Eu era quase que um assistente ali para garantir que tudo está funcionando. Então tinha, sei lá, 100 operadores naquele andar. Caraca. Eu que era o responsável para saber, todo mundo tirou pausa, todo mundo está recebendo ligação, todo mundo está atingindo os resultados. E aí foi minha oportunidade. Aí começou a desenvolver as habilidades como gestor também. Exatamente. Caraca. E aí eu sempre agia como a posição que eu queria. Então quando eu era Control Desk, eu lembro que eu fazia o trabalho de um assistente de planejamento. Que o Control Desk era só o tempo real. O assistente fazia relatório. Então eu comecei a fazer o tempo real e fazer relatório. Putz. Aí quando eu virei assistente, eu comecei a fazer o trabalho do analista. Que aí era o tempo real, mais relatório, mais a estratégia. E aí quando eu vi, eu comecei a participar de reunião. E eu comecei a ficar numa posição um pouco de confiança. Eu acho que isso é uma grande sacada, né, cara? Eu acho que você... é o conceito até de você entregar a mais, né? Do over delivery e tal. E pra alguém, na época você devia ter o quê? Os 21, 22, 23 anos? Por aí, 19, entre 20 e 21. É difícil ter a gente com essa idade ter essa maturidade, ter essa consciência, porque basicamente, em geral, assim, o que essa idade quer? Cara, quer fazer o mínimo possível, quer ganhar mais do que dá, mais do que acha que merece. E não tem essa consciência, essa maturidade, essa visão de, putz, cara, quero crescer aqui e tal. Por que você acha que você teve essa visão diferente, mais madura pra sua idade, assim? Eu enxergava aquele momento, assim, da minha carreira, eu falava assim, pô, eu consegui sair da posição, vamos dizer assim, do operador. Eu ainda estava dentro do call center, mas eu deixei de ser o operador. E eu falava assim, você tem, sei lá, eu trabalhava, essa empresa, penúltima empresa que eu trabalhei, que foi a que eu virei esse cargo um pouco mais administrativo, ela tinha 13 mil colaboradores. E aí eu falava assim, pô, de 13 mil, você tem 100 pessoas que não é operador.
Então, eu via aquilo como a minha chance. Eu falava assim, pô, é minha chance de crescer. E aí foi acontecendo. Obviamente, no começo da carreira, quando você tem uma atitude muito pró-resultado, você também arruma problemas. Então, Tipo o quê? por exemplo, quando eu era analista e eu comecei a fazer trabalho de... Quando eu era assistente e comecei a fazer trabalho de analista, a galera que era analista, que fazia trabalho de analista, começou a ficar brava. Tá. Porque eles não aceitavam bem. Falavam assim, pô, perfeito. esse cara tá tentando crescer rápido e ele tá querendo a minha posição. É, uma vaga, 2 pessoas, né? É isso. Eu lembro que eu virei o assistente mais novo, depois eu virei o analista mais novo, o coordenador mais novo. Mas eu lembro que quando eu virei analista, e teve um período ali que o meu chefe, que era um coordenador, ele teve um problema de saúde, ficou um tempo afastado. E ele, quando ele falou, cara, eu vou ficar uns 20 e poucos dias fora, eu preciso que você me ajude aqui, porque você é o cara que toca. E os outros analistas, assim, tinham 8, 10 anos mais velho do que eu. Então foi uma época, assim, que a galera caía, assim, eles não aceitavam. Eu lembro, teve um cara que trabalhou comigo que... Aí quando eu virei coordenador, ele não aceitava que eu era o coordenador, porque ele tinha mais experiência, tinha mais tempo na área, e ele pediu as contas, falou, cara, eu não vou trabalhar com você, com um coordenador que tem o teu nível de experiência. E depois esse cara voltou, depois ele passou várias situações, eu contratei ele para trabalhar numa outra posição, ele trabalhou comigo mais um tempão. Mas assim, eu era muito novo, quando você é muito novo, você está numa posição de destaque, aí automaticamente você vai apanhar um pouquinho. Credibilidade, as pessoas desconfiam muito de você. Exatamente. Eu vivenciei algumas coisas nesse sentido, assim. E, cara, eu acho que todo mundo que quer mudar de vida, porque o que eu percebi? Eu dificilmente tive amigos da minha idade, assim, desde o período que eu ingressei na faculdade até antes de abandonar, eu não tinha amigos da minha idade. E eu percebia o quê? Que a grande sacada disso é que quando você quer crescer muito, cara, geralmente está muito atrelado com os desafios que você já enfrentou na sua vida e você não quer mais enfrentar. Perfeito. Então, tipo assim, putz, eu venho de uma família muito simples também, onde a gente basicamente sobrevivia, pô. Putz, você nunca passa fome, óbvio, mas o dinheiro ele já tem o destino, né? Ele já chega na sua casa com destino. Comida, aluguel, enfim, N coisas. Ele já chega faltando, né? Você não tem margem para fazer qualquer outra coisa. E, cara, isso é muito ruim. Então, quando você cresce com essa inconformidade, tipo, cara, eu não quero mais viver isso, você acaba meio que naturalmente tendo uma postura até mais madura e tal, e consequentemente crescendo mais, né? E aí eu passei várias dificuldades com isso também, no sentido das pessoas olharem e falar, cara, mas será que com essa idade entrega? Será que vai fazer o que está prometendo? Quando você passa por isso, qual que é a lição que você tira e que você pode ensinar para as pessoas que passam isso hoje, por exemplo? Tipo, como que essa pessoa que está passando isso hoje, algo que você já passou, como que essa pessoa lida com isso? Cara, eu diria que assim, como eu lidei, na verdade, eu fazia muito mais do que eu deveria. Então, assim, eu lembro que a época quando eu virei coordenador, eu falei, cara, eu tinha até um problema, porque eu só queria sair, por exemplo, da empresa depois do meu último analista sair. Eu falava, cara, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o último a sair e talvez hoje eu tenha uma mentalidade um pouco diferente, porque naquela... Assim, eu acho que são fases, né? Assim, eu tava numa fase da minha carreira... Precisava crescer que também. Tudo bem você desequilibrar um pouco as coisas, porque eu tinha um momento que eu tava em evidência, eu precisava aproveitar esse momento. Hoje eu já busco um pouco mais de equilíbrio, eu já falo, não, então tudo bem eu não ir. Mas naquela época eu falava assim, pô, foi me dada uma oportunidade... Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor coordenador e vou virar o melhor gerente, vou virar o melhor superintendente. E a hora que eu montar meu negócio, eu vou levar todo esse conhecimento. Então eu tinha muito isso. E eu acho que a melhor forma de lidar... Você tem que ter um equilíbrio, assim. Você tem que ter a humildade de aprender com quem já tem mais experiência. Então, assim, isso que você falou é verdade. Eu sempre andei com as pessoas muito mais velhas do que eu nessa época, assim, porque eu falo, pô, preciso ganhar essa experiência e quem tem experiência é quem já trilhou. Então, eu era aquele cara, assim, que, pô, tava no meio da galera, eu era sempre o mais novo da roda. E isso me proporcionou muito aprendizado, só que eu também era, se não o mais, um dos mais esforçados, assim. Essa época eu não tinha hora... Era isso, precisava fazer e... Eu percebi, eu acho que é uma coisa que as pessoas não exploram tanto conscientemente, assim.
Mas eu percebi que, no geral, as pessoas mais velhas, que geralmente dentro das empresas, que já tem uma bagagem, essas pessoas, elas curtem muito ensinar alguém que quer muito aprender, cara. Elas sentem muito prazer em, tipo, contribuir, assim, no sentido de, putz, esse cara quer... Eu posso ajudar esse cara ensinando o que eu sei, assim. Quando você se coloca nessa posição de, tipo assim, putz, quero aprender com você... Cara, parece que as pessoas te abraçam de uma maneira assim, no geral, óbvio, sempre vai ter aquele cara que, né, enfim, mas no geral eu sempre fui muito abraçado por causa disso, porque me colocava numa posição do tipo assim, eu quero aprender, cara, como é que você faz isso? E as pessoas me abraçavam assim, isso acelerava muito o meu crescimento, assim, cara. As pessoas percebem, né, e eu acho que, tipo, eu peguei um momento também muito interessante de mercado, né? Que foi essa coisa da ascensão tecnológica. Então, tudo começou a mudar, assim. Então, acho que as ferramentas, as tecnologias... Assim, eu me lembro de quando surgiu o LinkedIn. Eu me lembro de quando surgiu... Tipo, eu entrei no LinkedIn em 2013. Eu lembro que quando o LinkedIn chegou, por exemplo, eu falei, cara, isso é a coisa mais fantástica que eu já vi na vida. E aí eu usava o Outlook, não tinha Gmail, não tinha nada disso. E aí eu fui lá e coloquei o link do meu LinkedIn na assinatura do e-mail. Aí eu lembro que um diretor me chamou na sala dele e falou assim, cara, por que você está procurando emprego? Aí eu falei, como assim? Eu falei, não estou procurando emprego. Não, você colocou teu currículo no teu e-mail, por que você está procurando emprego? Fala aí. E aí não, cara, não tem nada a ver, isso aqui é conexão, e eu tinha entendido o que era o LinkedIn e tal. Então, assim, eu peguei toda essa mudança, né, das ferramentas, etc. Era tudo muito diferente no mercado corporativo. Eu sou da época que só se usava e-mail, você não tinha ferramenta não tinha chat para falar dentro da empresa. Então, ou você falava pessoalmente, ou você ligava, ou você falava por e-mail. Nossa, para você conseguir contatar um outro executivo ou um cara de outra empresa grande ou qualquer outra coisa, era tipo assim, quase que impossível, né? Era difícil. Quando eu saí, assim, pedi demissão da Intervalor, que foi essa última empresa, eu lembro que eu passei uns 4 dias, assim, no Outlook, pegando os e-mails de pessoas. Eu falei, cara, quem que são as pessoas importantes que, se eu precisar do contato, eu tenho? Porque você não tinha como achar essas pessoas, sei lá, igual hoje. Hoje você quer falar com um executivo, você consegue falar com ele no Instagram. Perfeito. Muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. Mas naquela época, não. Eu falava, preciso salvar esse contato aqui. E aí, quando o cara mudava de empresa, geralmente... Eu, por exemplo, eu tinha um e-mail corporativo e eu tinha um telefone corporativo. Então, quando eu saía da empresa, eu não tinha mais o meu contato. E, já era. Né? Então, você perdia muito contato com as pessoas. Então, você já sabia o valor que tinha um bom contato naquela época. Total. Assim, quando eu comecei a empreender, que eu saí com uma planilha com 200 e poucos contatos. E eu entrei em contato com todas as pessoas, essas 200 e poucas, falando, olha, então, lembra de mim? Eu falei com você lá no Intervalor. Tá? Cara, virei empreendedor. Montei meu negócio. Se você precisar, eu faço isso, tô aqui à disposição. Tá, e quando você sai dessa empresa e começa a empreender, você já era formado? Já. E aí você começa empreendendo com o quê? Eu comecei, eu falo que eu criei uma software house, que é basicamente desenvolvimento de tecnologia. Mas a verdade é que eu comecei quase como uma agência. No primeiro momento ali, eu prestava serviço. Então, eu cheguei a fazer post de Facebook, eu cheguei a fazer Media Kit, apresentação de PowerPoint, o que surgia. Só que eu tinha um foco. Eu falei, eu vou criar uma empresa para desenvolver tecnologia. Então, conforme foi passando ali os primeiros clientes, aí foi uma época que começou a surgir muito site institucional. Eu falei, vou começar a fazer site. Então eu comecei a olhar para as empresas, eu achava as empresas que tinham um site feio, às vezes aquele site antigão. A maioria nesse caso, nessa época. E aí eu já desenhava ali, entrava e contava, cara, eu queria te propor aqui uma modernização do teu site. Aí beleza. Aí começou a surgir o e-commerce, começou todo mundo a criar o e-commerce próprio, não tinha tanto e-commerce como tem hoje, certo. Aí eu comecei a fazer e-commerce. Então a gente desenvolveu, aí começou a surgir as plataformas de e-commerce, a gente começou a organizar, quando foi mais ou menos ali em 2016, eu acho, foi a época que eu entendi o que era uma startup. Foi o grande boom, né, da startup nessa época. Eu era de Florianópolis e eu lembro que em 2016, cara, era quando, tipo assim, deu uma grande guinada, principalmente lá na CAT 15 e 16 foi quando surgiu o Cubo, foi quando surgiu o Google Campus, começou a surgir as aceleradoras, mas não era tão comum e não era sexy. Então, assim, ninguém queria trabalhar em startup, só o founder. Ninguém tinha dinheiro, não tinha investidor. Então, assim, você tinha quase nenhum fundo ali disponível. E aí, eu lembro que quando eu olhei, eu falei, cara, esse negócio vai ficar muito grande. Então, eu comecei a frequentar esses ambientes. Então, assim, abriu o Cubo. Tudo que tinha de graça
eu tava lá. Ah, vai ter um evento 6 horas da manhã, um café da manhã, eu tava lá. Vai ter uma noite sei lá, de CS, eu tava lá. Então eu comecei a frequentar todos os eventos. E aí todos os eventos que eu frequentava, na época eu usava cartão de visita ainda. Então eu ia com um bolinho de cartão e falava, cara, eu só vou embora quando eu trocar todos os cartões. Então eu tinha assim... Tanto que eu tenho até hoje caixas de sapato de cartão de visita na minha casa. Porque a minha meta era o quê? Se eu tinha 100 cartões, eu tinha que sair com 100 novos contatos. Quando eu saía do evento, no dia seguinte eu fazia 100 e-mails. Então eu mandava um por um. Pô, cara, eu conversei com você lá no evento ontem rapidamente e eu faço isso. E eu comecei a direcionar para a questão de tecnologia. Pô, você está desenvolvendo uma startup, provavelmente você precisa de desenvolvedores. Eu tenho desenvolvedores aqui à disposição. Na época eu tinha 2, 3, aí fui para 5, fui para 10. Aí a gente chegou a ter uns 20 e poucos desenvolvedores. E você vendia o trabalho desses caras para essas empresas, tá? Exatamente. Eu vendia ou projeto ou alocação mesmo. Chegou uma época que eu tinha 2 desenvolvedores numa startup, 3 desenvolvedores numa outra startup. E aí a gente foi crescendo. E você achava esse cara onde? Então, aí eu acho que foi o grande segredo pra gente, assim. Quando eu estudei, eu fiz a faculdade, eu não aprendi nada. Acho que isso é importante. Então eu saí da faculdade... É meio comum isso, inclusive, né? É bem comum. A faculdade é que você... E acho que na faculdade de tecnologia, em específico, tem um grande problema. Que é o quê? A faculdade, todo curso regulado, ele é regulado pelo MEC. E para você, eu não sei como está hoje, mas assim, até pouco tempo atrás, para você atualizar uma grade de um curso, você levava em média 2 anos. Só que a tecnologia muda... Ou seja, 2 anos já estava defasado, né? Exatamente. Então, geralmente, você estava aprendendo algo de uns 3 ou 4 anos atrás. Então, quando eu estava na faculdade lá, a galera já estava usando JavaScript, eu estava aprendendo C. Ninguém usava mais C para aplicação. Usava para conceito, usava talvez para um sistema legado, mas quando eu me formei, eu falei, cara, eu não aprendi nada. E aí eu comecei a procurar aonde aprender. E aí foi aí que eu comecei a entender a questão das comunidades de desenvolvedores de software. Então, como que... Assim, o desenvolvedor de software, ele é meio refém, assim. Se você faz direito, ou engenharia, ou medicina, acho que você tem mudanças, mas, assim, são mudanças menos drásticas, né? Assim, o direito, por mais exemplo... pontuais, né? Coisas... atualizou uma coisa, mudou uma regulação, trocou. A medicina, descobrimos alguma coisa. A tecnologia, não. O que hoje é tecnologia de ponta... Pode daqui 2 semanas ser algo completamente obsoleto e ninguém usar mais. E isso acontece com frequência. Então, os desenvolvedores, eles aprendem em comunidade. É muito comum eles ter, a gente chama de meetup, que são pequenos encontros onde um desenvolvedor que está estudando alguma coisa, geralmente usando a documentação, ele vai lá e compartilha uma pequena palestra. Acho que esse é um ponto. E tem uma outra boa prática do desenvolvimento de software, que são os projetos open source, que basicamente são projetos... O que acontece? Eu estou aprendendo coisas super legais na tecnologia, mas às vezes eu não posso ir lá e pegar o meu sistema em produção e testar. Então eu começo a criar um projeto paralelo, um projeto pessoal. Só que às vezes eu quero criar esse projeto pessoal com outros desenvolvedores. Então aí que é o open source. Eu crio um código aberto. Eu falo, pessoal... Contribui aqui no meu projeto. Contribui aqui. Se quiser usar o código, usa. Se quiser melhorar o código, melhora. Então eu comecei a olhar para esse movimento dos desenvolvedores e comecei a fazer parte. Eu fui num evento, aí cheguei lá, vi uma coisa legal, e aí você vai conhecendo desenvolvedores. Eu fui conhecendo a galera. Aí fui no outro. Pegando os contatos deles. E aí quando eu vi um dev muito bom, e um pouco mais júnior, assim, porque a gente era uma empresa iniciante, eu falei, cara, você tá onde? Tô no... Pô, se você estiver procurando aí, eu tô com um monte de projeto, cara, vem trabalhar comigo. E aí eu fui trazendo. Quando eu tava com uns 4 ou 5, eu incentivava muito o meu time a fazer isso. Então, o meu time começou a palestrar, começou a ir em evento. Então, o próprio time falava, achei um cara com o mesmo perfil que a gente. Vamos trazer. Nossa. E aí, na época, assim, eu falava, cara, se o cara é bom, eu contrato e eu acho demanda para ele. Então, assim, eu ia contratando os desenvolvedores e até hoje meu modus operandi de processo seletivo, geralmente, assim, eu tô mais preocupado em achar alguém que é muito bom do que de achar alguém encaixar numa vaga. Do tipo assim, cara, traz a pessoa que é muito boa, entende ali quais habilidades ela tem, como ela vai contribuir, acha onde ela vai brilhar e põe ela para fazer isso. Até porque é um segmento ainda que é um desafio você achar bons profissionais, né? Muita gente enfrenta problemas, desafios com desenvolvedor, com pessoas desse segmento em geral, assim. Então você ter e muito por
por essa questão de você talvez não entender muito como funciona a cabeça do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, ele é um cara de exatas. Então, ele sim ou não, ele precisa de tudo muito definido. Ele precisa de um briefing. Tipo assim, você tem que dar o máximo de detalhe e bem explicado. Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara de humanas, porque, assim, ele olha para o código dele como arte. Ele está criando. Então, assim, se você pega... Você quer matar um desenvolvedor, faz ele desenvolver alguma coisa e fala, puta, cara, não era isso, joga esse código... O cara, ele surta, porque ele fala assim, cara, eu gastei horas pesquisando qual a melhor forma de criar essa funcionalidade. E, às vezes, a pessoa... a empresária de negócio... Não tem esse conhecimento. Ela não consegue se comunicar bem com esse desenvolvedor, porque para ela fala, não, mas isso aqui é só pôr um botão aqui. E aí você mata o cara. Entendi. Então, assim, a gente, na época da fábrica, a gente criou um ambiente onde o desenvolvedor, ele sentia que o código dele era valorizado. Assim, eu tinha todo esse cuidado. Tipo, achei os caras certos, né? E aí quando eu colocava no cliente... Eu não deixava o cliente bater de frente com o desenvolvedor. Ele batia de frente comigo. Então, eu ia lá, eu tomava... tanto a parte dele quanto a do desenvolvedor, né? Porque aí você tem que relacionar com o cliente. Então, às vezes, o cliente vinha com... Cara, isso aqui não tá saindo, tá demorando, tal. Aí eu absorvia tudo isso. Aí eu ia lá e traduzia na linguagem do dev. Tá. Rodrigo, e quando que você começa a perceber que o empreender valeu mais a pena do que ter continuado no trabalho? Qual que foi o time, assim, assim, caraca, eu fiz a escolha certa? Cara, eu diria assim, o primeiro ano foi muito difícil. Você se arrependeu em algum momento? Eu não cheguei a me arrepender, assim, porque eu acho que eu gostava do que eu estava fazendo e eu acreditava muito que a gente ia acertar. Então, assim, eu lembro, assim, várias situações onde, tipo, puta, não tô vendendo projeto, mas eu falava, cara... Eu preciso falar com mais pessoas, eu preciso... Então eu ficava ali, eu não aceitava não dar certo. Assim, isso era muito claro. Então eu mudava a estratégia. Eu não tinha uma estratégia clara, mas assim, eu tentava uma coisa, não dava certo, eu tentava outra. Não dava... E eu tava naquele momento... Até voltando um pouco assim, uma das coisas que me fez tomar a decisão que aquele era o momento... Duas coisas, era o momento certo de eu sair da empresa. Eu lembro que uma foi quando eu comecei a ter muito contato com estatística na empresa. E aí eu achei um curso de estatística gratuito. O que eu fiz? Eu descobri que eu não fiz federal, né? Eu não fiz faculdade pública, eu fiz faculdade bem ruim privada. E aí eu descobri que eu poderia ser um aluno ouvinte na USP. Então eu poderia ir lá no IME, que é o Instituto de Matemática, aplicar para uma matéria... E frequentar as aulas sem ter passado no vestibular e sem ganhar diploma, mas eu poderia ter acesso ao conhecimento, pelo menos. E aí eu lembro que eu consegui, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, puta, eu vou estudar estatística na USP. E aí o horário era um horário meio ruim. E aí eu lembro que eu cheguei na empresa e falei, olha, eu vou adaptar, eu vou vir mais cedo, eu vou ficar até mais tarde, eu vou pra USP e volto. E aí eu lembro que não deu. Do tipo assim, mas não vai dar, horário comercial você não vai conseguir, tenta achar alguma coisa, sei lá, no final de semana. E aí aquilo me frustrou muito. Assim, eu falava, puta, acessa conhecimento, eu tô me colocando à disposição para ficar mais. E não é para melhorar a minha... É para melhorar para a empresa, eu quero entregar mais. Então isso me frustrou muito. E uma outra situação, eu lembro que foi um evento, e aí era um evento da área, da indústria. Eu lembro que o pessoal... Eu comecei a ganhar uma certa notoriedade na indústria, e aí o pessoal me convidou, falou, cara, puta, é um evento... Na época custava, sei lá, R$3.000 o ingresso. Eu ganhei o ingresso, e aí eu fiquei super feliz e tal. E aí eu ia aí, e aí eu lembro que eu falei, esse dia tal, eu vou nesse evento e tudo mais. E aí eu não fui autorizado. E aí a justificativa foi, não, porque a gente vai precisar de você aqui. E eu falei, tá, mas com o quê? Porque não tem nada, tipo, tá tudo feito, ó, tá aqui, tá tudo entregue. Esse um dia não vai fazer diferença nenhuma e eu vou aprender pra caramba, vou vir com um monte de coisa. Ah, não, mas não vai rolar. Então, essas duas situações eu lembro que eu falei, cara, eu só quero melhorar. Então, quando eu comecei a empreender... Você não tava pedindo uma folga pra não fazer nada, né? Tipo, exatamente. Ir pra praia. Não, e eu nem fui... Assim, eu literalmente... Eu lembro, eu não batia ponto na época, porque se eu batesse ponto, a empresa era obrigada a me pagar hora extra e eu não tinha autorização para fazer hora extra, mas eu queria trabalhar mais. Então, eu ficava
o tempo que precisava, não tinha pressa pra ir embora. Caraca. E porque eu queria crescer. E aí eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, agora eu vou em todos os eventos. Eu vou... E era, literalmente, assim, era evento de domingo a domingo. E eu vou estudar tudo que eu consegui. Então foi uma época... Hoje eu não tenho o pique que eu tinha naquela época. Nossa, mas naquela época, assim, eu lembro que era evento todos os dias. E aí eu comecei a evoluir. Então, eu não tinha um... Eu falava, cara, só não deu certo ainda. Vai dar certo. Nossa. E aí eu ficava. E o time da época, a galera, meus sócios, todo mundo veio nessa mesma sintonia. Então a gente ia junto. Era quase um... Comprar essa clã. visão de... Todo mundo ia no evento, todo mundo não sei o quê. Aí eu comecei a palestrar em eventos, todo mundo ia. E o pessoal começou a palestrar também. Então foi uma época que assim, não tinha resultado financeiro, mas tinha Sabia que ia chegar. E aí chegou uma hora que... de tanto estar nos ambientes certos, estar com as pessoas certas. Quando que vira o negócio realmente, tipo assim, caraca, deu certo o negócio? Foi no ano 2. Acho que o ano 2, assim... Vamos dizer assim, no ano 1, a gente faturou... Perrengue danado. Assim, no ano 1, eu devo ter ganhado de salário, sei lá, 1/5 do meu último salário, que era o salário que eu ganhava como gerente. Ou Então, seja, você baixou o padrão drasticamente. caiu, beleza, mas teve meses que eu fiquei sem salário, então do tipo assim... Beleza, no ano 2, eu comecei a ganhar metade do meu último salário. Aí eu falei, beleza, já tô... Não tô na onde eu tava, mas tá indo. Caminhando, tô progredindo. Aí no ano 3 eu devo ter chegado no meu último salário. Aí no ano 4 em diante, acho que a gente já tava, assim... Já não tinha mais volta, cara. Isso... Tá, já saquei o jogo, tá. Aí você vai entendendo seus gaps. Então... Foi nessa época que eu falei, cara, eu tenho um gap gigantesco que é o inglês. Vou precisar correr atrás dele. Cara, eu tenho um gap... Eu não entendo de contabilidade, não entendo de finanças de empresa, não entendo de balanço. Aí você começa a buscar esses conhecimentos. Eu não entendo nada de jurídico. Essas arestas. Do tipo assim, meus contratos eram horríveis. Assim, era template do Google que você ia lá, mudava as coisas. Aí você vai melhorando. Tipo, profissionalizando, né? Profissionalizando. Legal. Só que aí eu... já tinha um resultado, né? E já começou a... Aí você começa a crescer. Abre muitas portas, né, cara? Eu acho que o que eu percebi é que, por exemplo, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser reconhecido no trabalho, todo mundo quer, putz, né? Enfim, se destacar e tal. E quando você começa a observar, cara, é muito mais fácil que a gente imagina ser ouvido, ser reconhecido. Mano, é só você dar resultado, velho. É só você focar, né? Porque tipo assim, ó... O que eu percebi? Antes, no início da carreira, todo mundo achava que, um exemplo bem comum, que o Cristiano Ronaldo era um soberbo. O cara ganhou lá 5 vezes o melhor do mundo, cara, ele é muito confiante. Sacou? Então assim, todo mundo que não tem um resultado ainda, ou que não é ouvido, é porque precisa dar mais resultado, cara. Você não conhece ninguém. Sei lá, tem um exemplo que está acontecendo agora do João Fonseca. Cara, ele de um mês pro outro... Todo mundo passa a falar do cara porque o cara atinge alguma coisa que atinge um certo resultado que todo mundo fala, caraca, né? Então, eu entendi que eu tinha que... Chegou uma época da minha vida e falei, meu, eu preciso parar de buscar a atenção dessas pessoas e focar em dar resultado, pô. Você só precisa fazer a sua empresa funcionar, você só precisa atender bem o seu cliente, você só precisa fazer o seu cliente dar certo, você só precisa, se você é atleta, ganhar a medalha X lá. Cara, não tem como as pessoas... fecharem os olhos ou não ouvirem quem tem resultado, cara. Perfeito. É impossível você não reconhecer o cara que é campeão olímpico. Você pode vir do nada. Se você ganhou lá a medalha olímpica, cara, no outro dia todo mundo vai estar te dando ouvidos. Então, eu falei assim, meu, é isso então. Então as pessoas vêm aqui, a gente quer escutar as pessoas por quê? Porque as pessoas têm resultado, pô. Aí eu falei, meu, é dar resultado. Resultado fala mais alto. Então a gente vive uma cultura... que o cara ele quer ser ouvido, que o cara ele se rebela porque dentro da empresa não dão atenção pro cara, ou porque não reconhece, tal. Meu, só precisa dar certo, velho. Depois que você dá certo, você cura qualquer coisa, mano. Todo mundo te ouve, todo mundo te dá atenção, todo mundo abre portas pra você. Tem uma fase, assim, muito no começo, que a galera olha assim e fala assim, o que esses meninos estão fazendo? E eu acho que é, tipo, natural, né? Assim, eu tava ali, eu lembro que, putz, eu tinha, sei lá, 22, 23 anos... Tacava um terno, a camisa social, ia fazer reunião. E eu falava, cara, isso é legal de contar, assim. Eu lembro que a gente começou
A gente pegou literalmente, assim, a gente era em 4 pessoas, a gente pegou 2 posições dentro de um cowork e a gente ficava dividindo ali. Então, tipo assim, quem sentava dentro da sala, quem sentava fora, porque, tipo, era o que tinha. Na verdade, assim, antes disso, a gente fazia reunião na praça de alimentação do Center 3 ali da Paulista. Tá. Então, tipo assim, a gente ficava ali, a gente 2 vezes na semana sentava ali, aí ficava trabalhando dali, aí tinha um coworkzinho pequenininho, a gente foi. Aí eu lembro que, tipo, eu precisava de foto, assim, pra rede social. Aí eu lembro que eu cheguei pro cara do lado, assim, da startup. Até hoje ele é meu amigo, fundou em startup, cresceu e tal. E eu falava, cara, precisava tirar umas fotos e tal, e eu queria tirar na frente de um Mac. Eu posso tirar na frente do teu? Porque, tipo, o nosso computador era aquele computador todo desbagaçado. Eu lembro que a gente saiu procurando, quando começou, saiu procurando computador usado e tal. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, a gente precisa de uma sala. A gente precisa de uma sala nossa, porque o cowork tinha horário. Aí eu falava assim, eu quero um lugar que se eu precisar virar à noite aqui, a gente vai virar à noite. Aí eu achei uma salinha na Paulista, que, cara, tipo assim, ela era perfeita, mas ela era, acho que metade da sala aqui do podcast. A gente já tava numas 6 ou 7 pessoas assim. E aí eu peguei essa sala, não tinha nem dinheiro para depósito, conversei com o dono, aí o dono falou, não, vamos lá, a gente faz um negócio aqui e tal. A gente ficou uns 2 anos nessa sala. E aí eu lembro quando a gente pegou a sala, a gente não tinha nada lá dentro. Assim, tipo, aí o pior, era um prédio antigo, né? E aí a gente falou, vamos pedir a internet. Aí os caras, não, porque para pôr internet aqui você tem que fazer um projeto com um engenheiro, que tem que subir um cabo de fibra, não sei das coisas. Caraca. Tipo assim, a gente tentando o básico. Aí eu tinha um amigo meio artesão, artista, assim. Eu chamei ele e falei, cara, me ajuda a fazer uns móveis aqui. Aí ele falou, não, beleza, compra uns 10 pallets e a gente monta aqui. Aí a gente fez a mobília inteira de pallet, a gente metemos uns LEDs assim, cara, pintamos a parede toda, fizemos um escarcéu na sala ali. Cara, tanto que quando a gente saiu, o cara falou, não, pode deixar assim. Aí, né? Ficou legal, ficou linda a sala e tal. Mas a gente montou essa sala, e aí eu lembro que a gente ficava ali o tempo todo. Só que eu tinha, no começo, quando não tinha nada, eu tinha vergonha de levar as pessoas. Só que ao mesmo tempo eu tinha que falar que eu tinha uma sala na Paulista, porque isso era autoridade. Então eu lembro que eu marcava a reunião com os caras e falava, cara, pô, vem conhecer meu escritório e tal. E aí quando o cara chegava assim, eu descia pro térreo, e aí era um prédiozinho legalzinho, tinha um café e tal. Falava, cara, a gente tá com uma outra reunião lá na sala, tal, você se importa da gente fazer a reunião aqui no café? Mas o cara sabia que eu tinha o escritório ali, ele viu eu descendo, ele viu eu saindo do elevador de dentro do prédio, e eu falava, pô, na próxima você, cara, vai lá na sala, a gente toma um café lá em cima, etc. É que a gente só tem uma sala de reunião, meu sócio tá usando e nem tinha sala de reunião. Aí do tipo assim, a gente meio que era isso, eu tinha que passar uma mensagem do tipo assim, a empresa tá dando certo. Aí depois a gente foi para um outro prédio, o outro prédio já tinha uma sala de reunião, aí já era uma experiência diferente. E é muito doido, assim, isso é algo que me chama muita atenção, né? Cara, como um desafio que hoje é muito pequeno, tipo assim, pô, você alugar uma sala é muito fácil hoje, né? Exatamente. Você fala, vamos alugar qual sala aqui, tá? No prédio tal, X. Cara, e como foi um desafio tremendo, né? Pra aquele momento, né? Tipo assim, a gente precisa de uma sala, e agora, velho? Então, olha como é proporcional também eu lembro desafios, comprar cadeira, né? Do tipo assim, beleza, o cara montou as mesas de pallet, não tinha cadeira na sala. Aí eu fui ver preço de cadeira de escritório. Eu falava assim, caramba, do tipo, ferrou. Nossa, tipo, se os teus desafios hoje fossem o problema de alugar uma sala, né? Tipo assim, cara... Exatamente. Aí a gente fala assim... E o que eu percebi é que quando a gente tá passando o desafio, parece que o mundo vai acabar, velho. Tipo assim, caraca, vai acabar a sala, a gente vai conseguir pagar a sala. Eu lembro que esse lance da internet, a gente ficou umas 2 semanas do tipo assim... Cara... E agora? Ferrou, a gente tem uma sala e não vai ter internet, como que a gente faz? Cara, eu lembro que quando a gente começou a gravar o Forjando, assim, eu tinha na minha cabeça que pra narrativa funcionar, cara, não fazia sentido a gente conversar, tipo, com o João da Esquina. E quando eu falo João da Esquina, é tipo assim, é o cara que te ajuda a ganhar 1 milhão, mas esse cara nunca ganhou 1 milhão, por exemplo. É o cara que te ensina sobre startup, mas o cara nunca teve uma startup, saca? Eu falei assim, a gente precisa conversar com esses caras desde o início, e eu tinha isso na minha mente, assim. E aí eu lembro que eu tava... a gente já tava fazendo cenário e tal... Cara, e as pessoas falam, tá, mas e quem que são os convidados? Sei lá, velho. Tipo, uma coisa de cada vez, né? E aí não fazia sentido pra ninguém, cara. Tipo assim, mano, a parte mais difícil é ter o convidado. Eu falei, cara, vai ter, velho. Vai ter os maiores nomes do Brasil. E aquilo ali, cara, era tipo assim... Eu deitava e eu acordava falando assim, Deus, como que vai ter as maiores pessoas do Brasil aqui se a gente não tem acesso a ninguém, basicamente, sabe?
Então, cara, era tipo assim, um negócio surreal. E hoje, você olha pra gente hoje você olha pra trás e fala assim, nossa, se o meu desafio fosse só isso. Só o convidado, né? É muito doido como você vai... Conforme você vai evoluindo, você vai tendo esses desafios diferentes, né? Até eu escutei um vídeo no Instagram faz alguns dias que me chamou muita atenção, que basicamente o cara falava assim, ó, você quer saber o tamanho do seu desenvolvimento nos últimos anos? Olha pro tanto de desafios que aumentou, assim, a proporção dos desafios que mudaram. Se os desafios são muito parecidos, cara, você evoluiu pouco ainda. Sim. Mas se você já está enfrentando umas coisas que você não faz ideia de como você vai resolver, cara, parabéns. Você cresceu bastante, né? Eu falava isso, assim, e naturalmente, acho que é muito da cultura da startup, tem um mantra quase que é de você errar rápido. E eu falava muito isso, assim, às vezes, por exemplo, eu lembro assim, a gente ferrado, puta, caixa zerada, aí, puta, aconteceu alguma coisa e dava um prejuízo de R$1.000. E aí eu falava, cara, vamos aprender com esse erro, porque hoje é R$1.000. Amanhã pode ser um erro de 10 mil e a gente tem que saber lidar. E aí você vai evoluindo, você vai vendo literalmente isso. Você vai vendo o faturamento crescer. Então, cara, eu lembro assim, pô, a primeira vez que eu fechei um projeto, sei lá, de uns 30, 40 mil, eu falava, caramba, cara, a empresa cresceu. Tipo assim, o cara assinou o contrato de 40 mil. Aí... O cara, tipo, confiou 40 mil em mim, né, Exatamente. cara? É muito doido isso, Aí né? eu lembro que, continuando da fábrica, a gente fundou uma startup que o nome dela era Xiaoyi. E eu lembro que a gente começou pequenininho e tal, era uma startup dentro da fábrica, depois a startup virou tudo e a gente descontinuou a fábrica. Mas eu lembro que um grande cliente nosso foi a Uber. E aí quando a Uber entrou em contato com a gente, era um contrato de 1 milhão e pouco. Como que os caras te acham? A Uber, por exemplo. Cara, qual que foi a pegada e a história, né? A gente começou a desenvolver esse trabalho com desenvolvedores. A gente começou a ficar meio conhecido, porque a gente estava em todos os eventos e tal. Eu comecei a palestrar em evento. E aí um dia uma pessoa falou para mim, cara, vai ter um hackathon. Você não quer participar? E eu falei, vai ter o quê? Não, um hackathon, uma maratona de programação, vai ter um monte de desenvolvedor e tal, vai ser gigante. Eu falei, cara... Vamos, quando vai ser? Não, vai ser sábado e domingo, o dia inteiro. E vai com roupa porque você vai ficar lá, você não vai embora. Eu falei, cara, que negócio louco. E eu fui e participei desse negócio, isso em 2016. E aí a gente já tava com a fábrica, eu chamei todo o meu time, foi todo mundo. Falei, galera, vamos pro hackathon. Aí eu lembro que a gente... Aí todo mundo fez a mesma pergunta, o quê? O que é isso? Todo mundo... os devs até sabiam o que era, mas nem todo mundo já tinha participado. Aí eu cheguei lá num lugar, era um andar assim inteiro, cada um chegando com o seu computador... E aí alguém falou assim, não sei o que, galera, monta as equipes. Aí a galera começou a formar equipes ali de 4, 5 pessoas. Galera, vamos distribuir os problemas. Aí começou ali os problemas e tal. E aí, assim, como que é a dinâmica de um hackathon? Você passa ali os 2 dias, sábado e domingo, criando alguma coisa. E no final você vai fazer o pitch, você vai vender aquilo, você apresenta ali para uma banca e alguém ganha, geralmente tem uma premiação legal. Eu lembro que a gente ficou ali, ficamos a noite inteira, aí veio um monte de mentor, aí veio um cara... Não sei o que, eu sou fulano de tal da IBM. Não sei o que, eu sou o cara... E eu comecei... Eu falei, cara, eu já vi vídeo no YouTube desse cara. Tipo assim, esse cara não sei o que, esse cara... E aí, quando acabou, eu fui fazer o pitch. A gente fez o pitch, eu não ganhei nada, foi uma merda. Tipo assim, eu errei no tempo, na metade do pitch acabou os 3 minutos, eu não consegui mostrar o que a gente fez, o pessoal ficou puto. E aí fui embora. E aí eu virei pro meu sócio na época, o Abraão, falei, cara, achei nosso produto, que a gente queria achar um produto. Eu falava assim, cara, a gente presta serviço. Serviço, e aí você aprende na startup, né? Serviço acho que assim, é a modalidade, é o tipo de modelo de negócio mais difícil de você escalar, porque você só escala serviço mão de obra, com mais né? pessoas. E aí eu falei, cara, eu preciso achar um produto legal. E aí, assim, naquela época eu não tinha 100% ainda de clareza do modelo de negócio, de startup. Eu falei, cara, vamos vender hackathon. E o Abraão, que era meu sócio, falou, cara, vamos vender o quê? Eu falei, como que a gente vai vender isso? Eu falei, cara, não, vamos achar as empresas que querem fazer. Se a gente participou e tá rolando, é porque é uma tendência. Isso aqui tá chegando agora. A gente vai ser o número 1 disso, tal. E a gente começou a falar para as empresas. Comecei para os meus clientes. Cheguei para um cliente meu e falei, cara, você precisa organizar um hackathon. E o cara, organizar o quê? Aí você explica toda essa história, tal. O cara, aí, sei lá, eu falei com 6, 7 clientes, no 7º o cara topou. Ele falou, cara, confio em vocês, se vai ser bom pra gente aqui, vamos fazer, quanto custa? Não sabia. Aí eu lembro que esse primeiro projeto, eu falei, cara, faz o seguinte, você paga todas as despesas, dá 5 mil pra gente de lucro aqui e a gente faz pra você.
Aí o cara falou, tá bom, faz aí. A gente foi, cara, puta trabalho. Tipo assim, os 5 mil mais difíceis da vida de ganhar. Fizemos esse evento. Eu lembro que na época eu saí mandando WhatsApp para todos os desenvolvedores que eu conhecia e falava, cara, eu fechei um hackathon, eu preciso que você apareça lá no sábado de manhã. Preciso que você... Aí a gente lotou o evento, deu umas 70 pessoas assim. Cara, foi bonito, tinha um audiovisual, o cara preparou um vídeo. Fizemos o primeiro. E aí nessa, quando acabou o primeiro, aí eu chamei um monte de cara de outras empresas para ser mentor, porque eu tinha aquela imagem do tipo assim, eu preciso reunir muita gente boa. Então, eu chamei os melhores desenvolvedores que eu conhecia, os melhores mentores que eu conhecia, coloquei todo mundo no mesmo lugar. Foi animal. Tipo, a galera saiu com coisa funcionando. Desenvolveu coisa legal. O dono da empresa, assim, o cara ficou emocionado. Ele falou assim, cara, a galera tá vendendo minha empresa melhor do que a galera aqui. O time dele ficou lá feliz pra caramba, tal. E aí eu falei, cara, a gente vai vender esse negócio pra caramba. Aí começamos. Aí veio um dos mentores da época, falou, cara, vamos fazer mais um. E aí foi, aí fizemos 2. Aí fizemos 3. Aí a Uber chega assim. Na verdade, aí teve um projeto que foi o primeiro projeto grande que a gente fez, que esse foi bizarro. Um cara que super... Até hoje ele é meu mentor, assim. Ele chegou pra mim e falou, cara, tava numa reunião com o Banco Original e eu ouvi que o Banco Original quer fazer um hackathon grande. Posso indicar vocês? Vocês dão conta? Eu falei, cara, agora. Quando? Aí eu fui na reunião com o Banco Original. E aí eu já tava na minha cabeça assim, falei, cara, isso aqui eu vou cobrar uns 30 mil. Tipo assim, já tava ali, eu tinha feito um de 5, um de 10, eu fui Banco Original, pô, vou cobrar uns 30 e tal. Aí a gente entrou na reunião, aí a pessoa do banco falou, gente, a gente precisa fazer um negócio grande, tem que fazer um negócio legal. Eu não sei se o orçamento que a gente tem dá. A gente tá com 400 mil para fazer esse projeto. Aí eu olhei assim e falei, ferrou. Talvez não dê, mas a gente pode se esforçar, né? Não, e ela falou, tem que ser bonito e tal. Aí eles tinham acabado de fazer um patrocínio com o Circo du Soleil. Ela falou, o pessoal do Circo du Soleil quer fazer uma ativação dentro do evento, tem que ter iluminação, tem que ter cenografia. E aí eu só anotando, cara, cenografia, não sei o que e tal. A gente fez. Aí, no final, a gente começou a organizar esse evento, foi em 2017. Aí fecharam em 400 mil. Fechou os 400 mil, depois deu até mais caro, porque elas começaram a inventar tanta coisa. Aí ela falou assim, não, porque a gente quer dar brinde pra galera. E aí, fez uma mochila bonita do Banco Original. Até hoje, às vezes eu encontro a galera na rua, assim, nos eventos com a mochila. Aí ela, não, vamos fazer, colocar um monte de alimentação, tem que ter muita comida. A gente fez, o negócio virou assim foi gigante, assim, deu umas 400 pessoas participando. A gente pegou um prédio, literalmente 3 andares, o evento inteiro foi no prédio. E aí... o Banco Original tinha uma parceria com uma wallet de Bitcoin, que era a Foxbit. E aí, na época, o Bitcoin tava $15 mil, assim. Tava menos, na verdade. No dia do evento, ele bateu $17 mil, mas tava, sei lá, $10 mil. E aí ela pegou e falou assim, olha, o pessoal da Foxbit quer dar 3 Bitcoins e meio de prêmio. Aí eu... Puta, fudeu. Assim, a hora que a gente divulgou isso, a galera de tech sempre acompanhou o cripto, né? Aí, cara, começou a vir inscrição do Brasil inteiro pro negócio. Assim, Caraca, os caras entrando em contato com a gente. Não sei o que, eu sou aqui de Fortaleza, quero participar. Eu sou aqui de Recife, quero participar. Eu sou aqui de Santa Catarina, quero participar. E aí a gente... Cara, tem mais gente... Deu, sei lá, 2.000 e poucas inscrições pra... Era 150 vagas. No final, passou umas 400 pessoas no evento. Caraca, velho. Aí, quando a gente fez esse evento, foi o primeiro evento que deu PR. Então, saiu... uma matéria, assim, com a foto bonita do hackathon do Banco Original. Foi jornalista lá dentro. Foi um negócio assim. Aí veio o presidente do banco, aquela coisa. Aí já abre muitas portas, né, cara? Já tem um case desse, já era, já. Aí foi a virada de chave. Depois desse evento... Quantos anos empreendendo já? A gente tava no ano 3. Foi no meio pro final do ano 3 do negócio. Aí, assim, eu falei, cara, construímos o case que a gente precisava. Aí, passou um tempo, a gente fez Itaú, a gente fez uns grandes assim e tal. Aí um dia o cara da Uber me manda mensagem no LinkedIn. Cara, não sei o que, eu queria fazer, etc. Aí marcamos um call, fui fazer o call com ele. E ele pegou e falou assim, cara, a gente quer fazer, mas a gente quer fazer um negócio nacional. A gente vai ter que rodar 5 estados. E aí eu nunca tinha feito um evento fora de São Paulo, né? Tava acostumando a fazer em São Paulo. Eu falei, cara, vamos fazer. Aí ele, não, beleza, não sei o quê. Ele tinha um orçamento de 1.200.000. Aí foi tipo... Começou a ficar jogo de gente grande, né? E ele falou, são 5 eventos, e no final tem que ter uma final com o ganhador de cada evento, e a gente vai premiar esse ganhador com a viagem pro Vale do Silício.
E aí foi o primeiro momento que começou a conectar a minha vida com o Vale do Silício. Porque entendi. eu falei assim, quem vai organizar essa viagem pro Vale do Silício? Ele falou, não, a gente tem que achar alguém. Eu falei, cara, eu faço também. A gente vendeu o pacote completo. Eu posso ser o ganhador também do negócio. Aí eu lembro que a gente fechou, o primeiro evento era o evento de Porto Alegre. Ele falou, tem que seguir esse calendário... E o primeiro tem que ser Porto Alegre, a gente conseguiu o secretário do transporte, a gente conseguiu não sei quem, tal. Aí eu falei, cara, não vai funcionar o WhatsApp. Os devs que eu conheço tá tudo em São Paulo, a galera não vai pra Porto Alegre. Aí eu saí no LinkedIn, eu fiquei assim uma semana, eu mandei acho que umas 700 mensagens individual. Caraca, cara, a Uber tá chegando em Porto Alegre, a gente vai fazer um hackathon, blá blá blá. Você não quer participar? Aí desses 700, uns 300 e pouco respondeu, desses 300 a gente conseguiu pôr ali umas 200 pessoas participando. Aí eu tive que fazer isso no 5, aí o segundo era Belo Horizonte, vai, chama todo mundo, tal, não sei o quê. Aí Recife. No final a gente entregou, fizemos umas 5 edições, na final veio TV cobrir, veio tipo assim, o presidente da Localiza, o presidente da Uber no Brasil. Foi um puta evento legal. Afinal a gente fechou o Tomiotaki em São Paulo, assim, cara, coisa... que eu nunca imaginava que eu ia fazer. Um evento assim, falei, surreal. Aí foi a época que eu falei, cara, é isso, achamos o negócio. A gente fez, entre 2016 e 2020, 150 eventos presenciais. A gente chegou a fazer 7 hackathons no mesmo final de semana. E em estados diferentes, assim. Teve um final de semana que eu lembro que eu tava em Floripa, eu fiz o da NSC, que era a Globo lá de Floripa. Aí aqui em São Paulo a gente tava fazendo Liberty Seguros, Loft, aí tinha alguém fazendo Brasília, alguém BH e a gente... Caraca, virou um produto... Não, virou, a gente criou uma rede de... Aí você tem muito fornecedor, né? Então a gente tinha ali quase 300 fornecedores, produtor de brinde, cenografia, cara de audiovisual, cara de alimentação... locais, a gente que um evento precisa. A gente aí montamos uma produtora de eventos mesmo, e aí a gente desenvolveu um software. A gente criou uma plataforma. E aí essa plataforma começou a armazenar todos os dados, a gente começou a criar um ranking dos participantes, aí começou a ter o histórico e tal, esse cara já participou desse. E aí eu lembro que tinha um evento que eu falava assim, cara, minha meta é fazer esse evento, que era um hackathon famoso, que era o hackathon da Globo. E o hackathon da Globo era famoso porque ele acontecia dentro da casa do Big Brother Brasil. E eu falei, cara, nunca vou fazer porque é a Globo que organiza. Do tipo assim. Sim. E aí eu lembro que um dia eu fui palestrar num evento e o cara da Globo tava palestrando no mesmo evento. Aí eu falei, cara, é agora, eu vou fechar esse evento com esse cara. E eu fui. E aí eu falei, cara, vocês já fizeram quantas edições? Ele, já fiz 3. E eu falei, cara, e onde tá os dados disso? Aí o cara, tipo, como assim? Eu falei, vocês não usam nenhuma plataforma? Aí o cara, tipo, não. Eu falei assim, cara, você tá perdendo esses dados? Se daqui 5 anos você quiser voltar no primeiro lá, você não tem? Eu falei assim, as notas do jurado, tá onde? Ele, não, a gente usa uns papéis. Tá? Aí eu falei, não, cara, vocês estão fazendo de um jeito que não é muito legal, tal. Olha, se você quiser usar minha plataforma de graça, eu libero para vocês aqui no próximo e tal. E aí passou. Aí deu um tempo, o cara me ligou e falou, cara, você tem razão, a gente tem que profissionalizar isso aqui. Estamos indo para a 4ª edição do evento, você não quer fazer pra gente? E aí a gente conversou aqui, aprovou, contratou a gente fez o Hackathon da Globo. Aí meu sócio foi apresentador lá com o Thiago Leifert, foi aquela coisa assim. Pô, que massa. Foi o evento, assim, a galera chega naqueles carrinhos assim dentro do Projac, super... E entra na casa do Big Brother. Midiático pra caramba, né? Foi. E aí, por exemplo, então, quando chega nessa etapa, tipo assim, você já começa a perceber também que é um negócio difícil de escalar, porque seu lance era tecnologia, então assim, pô, não tem a mesma escala. E aí você começa a pensar em outras coisas já, olhar para outros mercados. Exato. Qual que é o depois disso? Pô, você fez os grandes feitos do negócio, e aí? Legal. Assim, eu tinha um plano, que esse plano deu errado. Geralmente acontece, né? Mas assim, qual que era a ideia? Quando a gente consolidou a marca, a gente tinha ali mais ou menos umas 40 mil pessoas na nossa base, que eram inscritos. Então, pessoas que foram lá, e quando ele queria participar do evento, que era quase um processo seletivo, assim. A gente chegou a ter hackathon, assim, sei lá, com proporção, assim, mais do que vaga de universidade de medicina, porque chegou a ter, sei lá, 4, 5 mil inscritos, sei lá, para 40, 50 vagas. Caraca. Então, começou a ficar muito concorrido. E aí eu cheguei numa conclusão, falei, cara, esse negócio é um negócio perfeito. Porque, assim, vem uma grande empresa, então, sei lá, vem o Itaú, me contrata para fazer uma festa, e eu decido quem participa da festa. Então, assim, eu escolhia quem eram os participantes,
eu escolhia quem eram os mentores, eu escolhia quem eram os jurados, eu escolhia tudo. Então, assim, pra mim eu falei, esse negócio abre muitas portas. é estratégico pra caramba. Então, assim, chegou um momento que eu falava assim, cara, vamos fazer a banca de jurado. Cara, eu quero um jornalista. Vamos pegar esse jornalista aqui porque ele vai fazer uma matéria nossa. Vamos colocar esse investidor aqui porque esse cara... Então foi a época que, assim, o meu network explodiu. Se eu pego hoje a galera que participava dos nossos eventos em 2018, 2019, grande parte é empreendedor, grande parte tá liderando grandes empresas. Então, meio que isso projetou a gente de uma forma, assim, que foi única. 2019, eu comecei com um plano. Eu falei, cara, esse negócio não é pro Brasil. A gente tá criando um negócio que é para ser global. Então eu comecei a... Falei, cara, não é possível que ninguém criou nada parecido. A gente não é... A gente estava bem, mas a gente não era nada genial. Assim, a gente estava criando algo provavelmente que alguém já fez. Aí eu comecei a mapear, eu falei, pô, na China tem uma plataforma igual, na Europa tem umas 2, nos Estados Unidos tinha umas 4. Eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos e vou fazer o processo dos Estados Unidos para o mundo. E aí foi a época que eu fui morar lá na Califórnia. Eu morei 6 meses no Vale. Eu lembro que eu fui e falei pro meu sócio, falei, cara, eu vou pra lá e eu só volto pro Brasil quando a gente fizer a primeira venda da Xiaomi lá no Vale do Silício. E aí eu fui do zero, com um orçamento assim... Mas com o mesmo plano de negócio. A diferença é que aqui no Brasil eu fazia a produção do evento. Lá eu queria vender o software. Ah, entendi. Porque já tinha, nos Estados Unidos, em média, assim, antes da pandemia, tinha mais de 5 mil eventos nesse formato por ano. Então eu falei, cara, 5 mil pagando pela plataforma é legal. E aí eu comecei a olhar e falei, qual a tendência que a gente viu? Eu falei, isso, daqui 10 anos, todas as universidades vão fazer hackathon. E hoje nos Estados Unidos todas já fazem. Então você tem, cada universidade tem o seu hackathon, etc. E todas as empresas vão fazer isso como inovação aberta. É uma forma de discutir. Então hoje, por exemplo, o Facebook, a Meta, eles têm um gerente de organização de hackathon lá dentro, porque eles fazem, em média, ali quase 100 hackathons entre as áreas, porque você tem centenas de milhares de colaboradores que não trabalham junto, e aí o hackathon é a forma de pôr todo mundo para trabalhar junto. E achar a solução que não tem... E achar a solução. O botão curtir do Facebook, que já é muito antigo, foi uma ideia de um hackathon, porque não tinha antes. No começo lá do Facebook não tinha essa forma. O Netflix, por exemplo, aquele botão de pular a abertura da série veio de uma ideia de um hackathon. Então, Putz, legal. E aí é uma forma de você gerar engajamento das equipes e tal. Então, na minha cabeça, eu falei, eu tô criando uma plataforma de engajamento, de inovação aberta. Só que no Brasil eles não vão entender isso, porque a gente tá meio muito adiantado pro momento do Brasil. Então eu fui para lá, eu fiz 15 hackathons lá na Califórnia. Foi bem legal, assim... eu comecei do zero, aí mesmo o playbook, eu falei, cara, deve ter comunidade aqui, achei a comunidade, vou começar a participar da comunidade, vou começar a fazer evento de comunidade, caí dentro de um hackathon. Aí quando eu caí dentro do hackathon, mostrei a plataforma, os caras acharam legal, aí comecei a entrar num evento, 2 eventos, 3 eventos. Mesmo processo. Mesmo processo. Quando eu tive as primeiras receitas em dólar, que eu falei assim, cara, eu tô vendendo meu software no Vale do Silício. Naquele momento eu falei, beleza, vou me mudar para cá, vou aplicar para o visto e vou internacionalizar e, cara, vou fazer a Xiaomi ficar grande aqui, não sei o que vai dar, não sei o tamanho, mas aqui as pessoas entendiam. Quando eu chegava, a primeira vez que eu fui pro Vale do Silício, que eu entrava nas empresas e eu falava, cara, eu tenho uma plataforma para gestão de hackathon, a galera olhava e falava, caraca, que legal. Sensacional. E aqui no Brasil eu ainda tinha que explicar o que era hackathon. Toda semana eu dava entrevista para algum jornal para falar legal. O que era o hackathon. Se você olhar assim, quase, sei lá, 70% dos PR, das matérias, etc., falando sobre hackathon é entrevista minha. Porque eu ia explicar, toda vez eu tinha que explicar do zero. E lá não, as pessoas entendiam, já tinha uma cultura. Tinha mais valor, né? Desde a década de 90 se faz hackathon na Califórnia e tal. Então, eu consegui. Aí quando eu tava nesse processo, veio a pandemia. E aí eu falei, não faz sentido eu mudar para os Estados Unidos agora. E aí a gente teve uma vantagem competitiva na pandemia, porque quando veio a pandemia eu falei, cara, vamos fazer tudo online. A gente já tinha feito o evento online, eu já olhava isso como uma tendência. Eu falava assim, o hackathon presencial é legal, mas é muito caro. Puta, às vezes o cara tem que vir de outro lugar. Vamos fazer a gente tinha um modelo híbrido já, que o cara conseguia participar usando a nossa plataforma de qualquer lugar. E aí eu só virei a chave, comecei a entrar com as empresas e falei, cara, vamos fazer online. Então a gente fez mais 80 e poucos hackathons online em 2020. Eu fiz 400 lives, porque eu ficava assim...
vendendo hackathon, organizando o time. À noite era live. Aí era live. Aí era live, sei lá, abertura do hackathon do iFood. Aí era o meio do hackathon da CCR. Aí era o encerramento. Então eu pegava uma sequência ali todos os dias de 4, 5 lives. E era parte da entrega. E eu era o produto ali das lives. Acabou que, tipo, a gente cresceu muito na pandemia. Porque eu tirei todo o meu custo de produção. Porra, e eu continuei cobrando a mesma coisa. Então, assim, eu cheguei a fazer projeto de 250 mil, 300 mil online. E as marcas pagavam, porque a gente já tinha uma marca consolidada, a gente já tinha 70 clientes corporativos. Então a galera começou a procurar. E no meio ali de 2020, a galera começou a ficar naquela carência de interação. Foi um grande boom do mercado geral, a Exato. digitalização assim, em geral, né, cara? Aumentou o preço de tudo, muitas Exatamente. coisas ficaram até inflacionadas em relação a isso. Aí a gente rodou, cara, um monte de hackathon online. Quando chegou no final de 2020, aí começa o momento que eu comecei a me preocupar com a questão lá de equilíbrio. Por quê? Eu tinha engordado 45 quilos, eu não tava saudável, cara, comecei a meio, talvez, não sei, não é um diagnóstico médico, mas indo pra um caminho ali de um burnout, porque eu falava assim, eu entrava no Discord e eu não conseguia, no começo, sei lá, eu recebia 400, 500 mensagens no Discord por dia e eu respondia individualmente cada participante. Tá doido, cara. Cara, não sei o que é isso aqui. Não, isso aqui faz isso aqui vai pra cá, vai ali. Ah, eu não tô conseguindo o time. Não, vem cá, vou te ajudar a montar um... Quando foi chegando ali, meio pro final do ano, eu já tava meio... Tá doido. Não, durou bastante ainda. Eu não conseguia usar mais o Discord. Aí eu entrava na live e eu já tava meio... Cara, eu não vi a hora de acabar a live. Aí eu falei, não, não vai voltar os eventos presenciais. A gente vai ter que matar a Xiaomi e mudar, criar outra coisa. E aí, lembra que eu te falei que eu tinha uns 40 mil talentos na minha base? Certo. Nessa época eu já estava com 150 mil talentos na minha base. Nossa. Porque a gente fez muito evento online. A gente fez eventos online gigantescos. Um processo árduo ali. A gente fez assim, evento online com a Luísa Trajano, com o Ricardo Amorim, com aquele apresentador do Siga Bem Caminhoneiro. Começou a vir a gente famosa, Shark Tank. Aí a gente, cara, cada live assim era um negócio muito diferente. Assim, a gente fez live com todo mundo que você imaginar. E era super divertido, super legal, mas eu falei, não dá pra manter isso. E aí eu falei, não, vamos trabalhar com educação. A gente tem 150 mil talentos aqui. Legal. Alguns desses caras já estão muito bem posicionados. A maior parte não sabe o que vai fazer da carreira. Vamos vender alguma coisa para eles, direciona a carreira deles, ajuda eles e beleza. Então esse era o plano novo, que a Xiaomi tinha que morrer. Eu falei, não dá, parei de vender. Não dava para vender a marca? Cara, naquela época não. A gente vendeu depois, mas naquela época ainda tava pandemia e tal. Eu virei o produto, né? Do tipo, acabava. Sim, dependia muito de você. Era eu e o Abraão, que era meu sócio, fazendo live. Então, assim, como que você vende uma marca que a gente tava ali o tempo todo fazendo? Aí a gente foi para essa decisão de educação e eu tinha um parceiro de educação que era a Rocket City. E aí eu liguei pra Rocket City e falei, olha, Rocket City, seguinte... Cara, a gente, super parceiro, vamos virar concorrente porque eu preciso criar alguma coisa aqui. E a gente decidiu seguir o caminho de educação e tô te avisando aqui para vocês se prepararem, para não gerar nenhum desconforto, porque a gente é super parceiro, a gente vai continuar sendo amigo, mas, cara, a gente vai dividir ali... Em termos de negócio, vamos ter que... vamos dividir uma fatia do mercado. E aí o CEO da Rocket City na época, que era o Robson, ele falou, Terron, cara, não faz isso. Ele falou, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma fusão. A gente junta as duas marcas. Você tem uns 150 mil talentos, a gente tem uns 150 mil do lado de cá. A galera conhece as duas marcas e a gente faz a maior escola da América Latina de ensino de programação. E aí a gente curtiu a ideia, a gente se gostava muito, tinha muita sinergia de trabalho. As duas equipes, a minha equipe tinha umas... A gente deu uma diminuída quando foi para online, então tinha umas 15 pessoas, a deles tinha umas 15. Juntou ali, deu 30 pessoas, fizemos uma fusão de empresa. Para mim foi um puta aprendizado, porque fazer uma fusão não é trivial. Então, tipo, tanto o aspecto poucas legal, fazem, jurídico, né? Toda a validação, agrupar cultura. Então tinha muita sinergia, mas tinha coisas diferentes, coisas que a gente valorizava, coisas que eles valorizavam. E fizemos essa fusão, deu super certo. E aí foi aonde a gente saiu, assim, em um ano de fusão, entre a data que a gente agrupou os times e 12 meses seguintes, a gente saiu de 30 pessoas mais ou menos ali agrupado para 100 colaboradores. A gente saiu de um faturamento integrado ali de mais ou menos uns
mais ou menos uns 12, 13 milhões para quase 30 milhões de faturamento. Caraca. A Rocket City na época tinha pouco mais de uns 5 mil, 6 mil alunos. A gente bateu quase 50 mil alunos. E aí a gente falou, cara, achamos. E de fato virou o maior canal do YouTube sobre programação, maior servidor do Discord, 200 e lá vem castada 1000 pessoas no Discord interagindo ali 24 horas. Se consolidamos e aí começou 2021 ali no começo do ano, começou aquela coisa do tipo assim, não tem dev, precisa de dev. A gente tinha os devs, então a gente começou a entender ali que dava para crescer muito mais. Legal. E aí eu tinha muito acesso a investidores, eu tinha muito acesso a fundos por causa da Xiaomi. Comecei a conversar com a galera e falei, galera, seguinte, a gente quer fazer esse negócio ficar muito grande e precisa de dinheiro. E aí falamos com o investidor, aí veio uma proposta. O cara colocou uma proposta na mesa e falou, olha, eu ponho aí 20 milhões para vocês ficarem um ano, fazer esse negócio crescer, tal. Quando veio essa proposta, na mesma semana, um fundo entrou em contato comigo e falou, cara, seguinte, a gente investiu numa empresa argentina, educação também, eles têm uma operaçãozinha aqui no Brasil, estão querendo crescer no Brasil, eles estão com muito dinheiro no caixa e a gente quer fazer uma proposta para comprar 100% de vocês. E aí, tipo assim, essa empresa Digital House, eles tinham levantado mais de, cara, pra cima de quase 200 milhões de reais, puta rodada grande e tal. Eles já tinham comprado uma empresa na Colômbia, eles eram muito fortes na Argentina e a gente era... pro Brasil. Eles estavam olhando algumas empresas no Brasil, a que eles mais gostaram era a Rocket City. Aí sentou a gente pra conversar, eram 5 sócios, vende, não vende, acabou, falou, cara, eu falei, pô, eu sou super novo, eu gostaria, tipo assim, eu não vim de uma família empreendedora, eu não tenho aquelas chancelas, né? Sim. Eu não fiz uma universidade muito boa, não sei o quê. Eu ter uma venda de empresa no currículo me ajuda. O Robson, que era o CEO, ele já era um cara um pouco mais velho, tinha filho pequeno, tal. Mas que precisava também. Falou, pô, vai mudar a vida, a qualidade de vida, vai ficar mais com a família. Os outros só, todo mundo concordou, vender uma empresa. Foi uma super, assim, quando você tinha quantos anos? Cara, 28. Caraca. 27, 28, por aí. No momento que anunciou, acho que eu tinha, por aí, 27 ou 28. Foi em 2021. A gente vendeu 21, divulgou no finalzinho do ano, tal. E aí nesse momento, você fica amarrado ali um período, né? Então eu fiquei 2 anos cumprindo o que a gente chama de earnout, que é um prazo meio de transição, e é o prazo onde eu, como executivo, decido se eu quero continuar ou não naquele negócio. Então, nesses 2 anos, vamos dizer assim, eu fui avaliado, eu também avaliei e falei, cara, será que esse é o ambiente que eu gostaria? Quando acabou esses 2 anos, meio do 2023, eu cheguei pra galera e falei, galera, e aí, qual que é o plano? O que vocês têm de plano de carreira? E aí eles, assim, veio crise, estourou a bolha de tech, muita coisa mudou no mercado. E eles estavam meio... Cara, não sei qual é o plano, não sei... A gente tá tentando sobreviver aqui, mudou muito o mercado, né? Certo. Então ele já tava naquele momento, assim, muito do dinheiro que levantou tava reduzindo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte... Eu fico 1 ano, a gente desenha esse plano, e aí, se eu gostar desse plano, eu fico mais tempo aqui. Só que aí o argentino lá, que é o presidente do grupo, ele falou, não, vou te fazer uma contraproposta. Você fica 4 anos, e aí a gente constrói esse plano. Aí eu falei, puta, mas 4 anos? Não, fico 1. Não, 4. Aí chegou uma hora assim, já tava meio assim, eu falei, eu fico 2. Não, tem que ser 4 anos, tal. A gente quer fazer um negócio, uma empresa de 20 anos, não faz sentido você querer ficar menos do que 4 anos. E aí eu cheguei no momento, assim, aquela inflexão de cara, puta... Aí eu tava com 30, né? Eu falei, será que eu quero ficar mais 4 anos aqui? Porque eu já entendi que aqui a minha missão ali tava cumprida, né? Eu criei, a gente fez crescer, vendi, transacionei... Dinheiro já não era mais um problema. Formei executivos, resolvi acho que na pessoa física resolvi muita coisa da minha vida. Mas eu falei, eu sou super novo, eu quero criar outras coisas. Não sei se eu quero me ver, sei lá, 10 anos aqui numa empresa que eu sou funcionário, eu sou empreendedor, né? Eu quero empreender. E aí acabei optando por não ficar. Cheguei nesse momento. Só pra gente pegar uma pausa e um resumo do que a gente escutou até agora, da leitura que eu faço cara, até você chegar nessa parte de vender a empresa, você tentou muitas coisas, se reinventou muitas vezes no meio do caminho como empresa, como direção que tinha que seguir, de coisas que tinha que fazer.
E eu percebo que teve um trabalho muito árduo ali, manual, muito braçal mesmo, muitas tentativas, até quando acha o produto certo e entende que o mercado precisava daquilo também, foi um negócio de executar muito, de fazer muito. Então mesmo quando você tem o produto certo, no mercado certo, ainda assim tem um trabalho muito árduo até chegar na parte do reconhecimento, que talvez para o empresário, para o empreendedor em geral, esse reconhecimento é vender essa empresa, né? Exatamente. Então teve uma grande quantidade de energia empregada assim, nesse processo todo, né? Até acertar e até vender isso tudo, né? Teve, e de certa forma, assim, eu diria que, olhando hoje, a gente estava criando algo muito difícil. Então, naquela época, assim, principalmente aqui no Brasil, a galera olhava meio com um pouco de preconceito. Porque a galera de startup, assim, olhava e falava, cara, mas vocês são uma produtora de eventos, vocês não são uma startup. Só que na minha cabeça, eu falava, cara, a minha mentalidade é de startup. Então, assim, eu fui teimoso. E talvez eu demorei mais para crescer, porque assim, a escala que a gente teve na Rocket City, eu não tive. A Xiaomi, beleza, a gente chegou ali, 5 milhões de faturamento, mas assim, 5 milhões de faturamento, o teto de muito trabalho, muito esforço. Aquela analogia que você falou lá de você tentar derrubar a árvore com a marreta. Né? E eu tava com a marreta ali, eu falei, eu vou derrubar essa árvore, derrubei, legal. Consegui o resultado, mas eu tava talvez trilhando o caminho mais difícil. Só que assim, ao mesmo tempo, isso foi muito bom, porque isso me amadureceu. Eu lidei com muito preconceito. Eu lembro que a galera de startup, assim, então eu chegava... A gente chegou uma época que a gente faturava bem, e aí eu falava, cara, vou pôr um stand nesse evento aqui. Eu colocava aquele stand bonito e tal. E aí o cara chegava e falava, cara, essa moda de hackathon não vai passar não sei o quê. Eu sentia meu trabalho super desvalorizado, né? Eu falava, puta, cara... E aí eu comecei... Só que eu era... Eu acho assim... Eu comecei a curtir um pouco isso. Eu falava o desafio de provar que as pessoas estavam erradas. Eu vou bater de frente. Então, assim, aí no outro evento eu vinha com o stand maior ainda. Eu lembro que quando a gente tinha o Cubo, e aí eu sou da época que o Cubo ainda era muito pequeno. Então, assim, para você entrar no Cubo era muito difícil. Pra você fazer parte do pool de startups do Cubo. E eu não era visto como uma startup. E aí eu lembro que teve um ano, acho que foi 2018, que eu fui... Cara, eu quero entrar no Cubo. Cara, puta, mas não, o modelo de negócio de vocês não é de startup, não sei se é o ambiente para vocês. E aí, na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou entrar no Cubo. Eu lembro que teve 2018 ia ter o Case, que era o maior evento de startups assim, da América Latina. E aí eu fui lá na Associação Brasileira de Startup, que é quem vende o evento, e falei, cara, qual que é o tamanho do stand do Cubo? Aí o cara falou, sei lá, 300 metros. Eu falei, cara, eu quero o chão de 300 metros, muito perto do stand do Cubo. O cara falou, mas você vai fazer o quê? Não, eu vou montar uma arena da Xiaomi lá dentro. Posso? Eu montei uma arena bonita, assim. Eu coloquei uma arena de hackathon mesmo dentro do... Quase de frente. Aí eu lembro que eu chamei o cara que era o responsável pelo Cubo. O Pripas, hoje a gente é super próximo, troca ideia, assim. Eu falei, Pripas, vem cá. Eu falei, olha aqui isso aqui, tá vendo? Esse stand aqui. Pô, na época eu gastei uns 600 mil. Eu falei assim, eu gastei aqui uns 600 mil só para provar para você que eu posso não ser uma startup, mas que eu sou um empreendedor e que eu mereço estar dentro do Cubo. Então aqui, dá uma olhada nesse stand aqui, ó, tá vendo? Do tamanho do de vocês. É só para você me liberar. Aí eu falei, só que é a última vez que eu vou te pedir para entrar no Cubo. Se você não me liberar agora, eu não vou entrar mais no Cubo. Eu não vou tentar mais. Aí no dia seguinte a gente entrou no Cubo. Do tipo assim, e aí a gente foi se provando. E aí acho que um grande marco pra gente, que na pandemia, cara, a gente trabalhou tanto, que no final do ano tem o Startup Awards. E aí, assim, a gente ganhou o prêmio de Startup do Ano. Do tipo assim, a Associação Brasileira premiou a gente como Startup do Ano. Porque, tipo assim, a gente fez muita coisa, a gente impactou muito. Aí começamos a ajudar a galera de startup a contratar a gente. Então a gente começou... A gente ganhou esse respeito, assim, mas foi na marra. Olhando hoje, eu entendo a galera que tinha um preconceito. A gente tentou captar investimento, o cara olhava pra Xiaomi e falava assim, cara... Em termos de negócio... A gente adora você como fundador, mas o que você tá fazendo... Não tem como eu pôr dinheiro aí. E aí eu... Puta, cara, não vou conseguir um investidor. Não vou... Então... Teve um processo de aprendizado, de maturidade ali. Teve. Não, e de fato eu era muito novo. Então, assim, eu comprei a briga e falei assim, eu vou virar startup, ponto. E a gente tem uma falsa sensação de que quando a gente é mais novo, a gente achar que tá sempre pronto, né, cara? Porque eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu imaginava, putz, se eu tivesse 1 milhão, eu faria... Com certeza eu seria a pessoa mais
mais propícia para gerir esse 1 milhão? E aí, hoje, quando eu paro pra pensar, eu acho que eu teria comprado um carro, velho. Saca? Tipo, e naquela época eu tinha certeza que eu saberia o que fazer. Então, a gente tem uma falsa sensação de estar sempre pronto, né? Exatamente. Então, talvez é uma das coisas que a gente mais se engana quando a gente é mais jovem. Assim. E você vai aprendendo. E aí, assim, quando a gente fez a fusão com a Rocket City, que aí a Rocket City era um modelo super escalável, que a gente conseguia... A gente chegou ali por mês a trazer 2.000, 2.500 alunos, o negócio não parava de crescer, tinha um software super legal, tal, e aí conectava com o mercado contratando os alunos. Aí eu entendi, eu falei, cara, agora a Xiaomi não ia escalar assim. Perfeito. Só que foi um negócio da minha vida. Se você me perguntar se eu me arrependo, não. Tipo assim, me gerou foi as melhores... Foi o que te trouxe bagagem, abriu portas, né? Me deu minha rede de network, me colocou no mundo, assim, todas as minhas primeiras viagens internacionais. Eu nunca tinha saído do Brasil. Todas as primeiras, sei lá, 10 viagens internacionais foi a Xiaomi que me proporcionou, me colocou em lugares, assim, muito bons. Cara, e muitas vezes, assim, a gente faz coisas que a gente nem imagina, assim, pô, por que eu tô fazendo isso, né? Lá na frente é uma peça fundamental que se encaixa, assim, putz, ainda bem que eu fiz aquilo, porque agora me traz uma bagagem X, uma experiência X, né? O Steve Jobs falava isso, né? Ele, naquele discurso que ele faz em 2005 na Universidade de Stanford, ele fala daquele bem famoso, né? Connect dots, que ele fala da conexão dos pontos. Ele fala, cara, os pontos eles só se conectam quando a gente olha para trás. Perfeito. Mas ele conta a história de quando ele fez um curso de caligrafia que, tipo, naquele momento não servia para nada, mas ele quis fazer. E aí, quando ele foi criar a fonte no computador, tipo assim, aquele conhecimento de anos atrás foi o conhecimento que permitiu ele fazer. Então, hoje, muita coisa que eu faço como empreendedor e até como pessoa mesmo, foi muito resultado dos aprendizados que eu tive lá atrás. Então hoje eu... Dá pra ver nitidamente isso, cara. A sua história ficou muito, muito claro, assim, a sua jornada de aprendizado, assim, de melhoria, de tentativa e erro, de, cara, colocar energia, de fazer dar certo, de, cara, não vou abrir mão disso, não vou desistir disso. Isso ficou muito explícito, assim. O que eu consigo perceber, te escutando, é que, cara, você viveu exatamente ninguém te contou do processo, você viveu exatamente o processo de se tornar alguém que domina o assunto ali. Perfeito. Sabe? Então, assim, contrariou todas as estatísticas, né? Eu acho que quando você para pensar e descrever o cara que cria uma empresa e vende uma empresa por milhões e tal, você imagina o cara que foi na Universidade X, que fala 10 línguas, que tem conexões no mundo inteiro e, cara, não. Né? Acho que você mostrou que você pode contrariar isso. Talvez não vindo da melhor universidade, mas vindo no lugar onde a maioria das pessoas não dão certo, assim como eu vim. E você, com um trabalho muito duro, mostrar que é possível, cara, você ir além da onde as pessoas diziam que você iria. Exatamente. Né? E aí isso está muito conectado com o que eu estou fazendo, com o que a gente está criando agora. Né? Então, esse New Hack, ele vem de novo hackathon, porque quando eu me vi... Aí, beleza, cumpri lá meu período, saí, e aí eu falei, beleza, agora, de repente, assim, é muito estranha essa sensação, porque eu liderava um time com 100 pessoas, e aí, de repente, eu não lidero mais ninguém, do tipo assim, eu acordei na segunda-feira depois de ter saído, não tinha nenhuma reunião no meu calendário, do tipo, não tinha... Tipo assim, foi uma das sensações mais estranhas, assim, porque dá um vazio muito grande. E aí você começa a falar, cara, beleza, e agora? O que eu vou fazer? E eu comecei a fazer duas coisas, assim, né? Eu comecei... a fazer investimentos em startup. Então eu comecei a olhar e falar assim, pô, eu tenho já uma certa sensibilidade para avaliar um fundador e um negócio e eventualmente se eu acho uma boa oportunidade, por que não investir nela e acreditar que isso vai me dar um retorno? Então eu comecei a olhar muito Mudou de lado agora, né? E isso foi legal, mas eu comecei também a ajudar muito como advisor. Então eu comecei a sentar com muito fundador e que o cara me trazia dores assim, do tipo assim, cara, sei lá, tô crescendo o time não sei como. Como que eu estruturo aqui produto? Como que eu crio meta? E aí eu falei, cara, eu consigo ajudar essa galera. Então eu comecei a pegar algumas posições, algumas remuneradas, algumas outras com equity. Então eu tenho hoje participação em vários negócios. Legal. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso criar? O que eu posso criar? O que eu posso criar? E aí foi se criando sozinho, né? Na verdade, eu cheguei na conclusão, eu falei assim, cara, eu já tô criando. Acho que a melhor forma, talvez, de eu utilizar todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa bagagem, é eu criando um ecossistema e utilizando tudo que eu tenho de ativo. Então, assim, eu tenho hoje um network
bizarro, e não só Brasil, mas global. Eu tenho acesso a todos esses ambientes, eu conheço... A Xiaomi me proporcionou muita coisa, assim. Então, assim, a Xiaomi me fez estar presencialmente em quase todo o Brasil. Então eu conheço gente, qualquer lugar do Brasil que você vai, puta, eu conheço empreendedor, sei como é. Ela me colocou com as maiores empresas do Brasil, então eu tenho acesso a todas as maiores empresas do Brasil. Ela muito ativo, né? Ela me colocou no mundo, me levou pro Vale e tal. Então, puta, eu tenho muita conexão lá fora. Então, eu falei, pô, se eu conseguir criar um ecossistema que se alimenta de tudo isso, massa, eu tenho algo muito legal. Então, o que a gente está fazendo hoje com o New Hack é criando, de fato, esse ambiente para esse empreendedor. Então, a gente lida hoje com o empreendedor em estágio inicial. A galera que realmente não teve todas as oportunidades, todos os acessos, a galera que não... Porque tem aquele cara que vem, às vezes, de uma estrutura, seja familiar, seja educacional, que ele vai ter algumas facilidades. Ele vai conseguir... Ele tem uma ideia legal, ele vai conseguir um cheque ali para ele testar essa ideia antes dele vender. Que a gente chama de captar investimento no PPT, sabe? Então, o cara vai conseguir. Ele vai conseguir alguém, um padrinho mas ali... Mas não é o padrão da grande maioria, né? Mas não é o padrão do Brasil. O Brasil é gigantesco. Então você tem ali... Por exemplo, a gente está com uma imersão presencial agora, e aí tem um cara assim, e eu achei muito legal, e até legal esse contexto de podcast, que esse cara, ele ouviu todos os podcasts que eu já fiz, e eu já gravei... Eu não ouvi todos, eu acho. Acho que eu já gravei uns 20 e poucos podcasts. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, porque no podcast tal, você falou isso, isso, isso e isso. No podcast tal... E ele tá vindo de uma cidade do interior, assim. Ele tem a empresa dele. Ele falou, cara, eu fundei minha empresa porque eu vi você no podcast, tal, não sei o quê. E ele tá vindo... Primeira vez que ele vem pra um evento desse tipo, um evento mais de network, etc. Então você fala, pô, tem um cara em algum lugar do Brasil que te assiste, que tá consumindo esse conteúdo e por causa desse conteúdo ele decidiu empreender. E o que me alimenta muito, assim, e que é muito surreal, assim, que vem desde a época da Xiaomi, é a frase do tipo assim, cara, eu preciso te falar uma coisa, você mudou minha vida. Do tipo assim, seja as pessoas que participou do hackathon lá atrás. Então, assim, esses dias eu tava no Google palestrando, e aí eu fiz uma palestra e tal, e contei um pouco da trajetória, assim. Aí, do nada, o cara levantou a mão e falou assim, cara, preciso falar uma coisa, tal. Nossa. Não é uma pergunta. Daí eu já falei, caramba, o que ele vai falar aqui? Aí ele falou, não, porque você nem sabe quem eu sou, provavelmente, tal, mas eu participei do hackathon que você fez lá com a Claro, e, cara, minha empresa tava quebrando, e hoje a gente tá indo super bem, e se não fosse aquele evento, provavelmente eu teria desistido de empreender. Aí você fala, caramba. Outro dia... Foi útil, né? É bizarro. Outro dia, esse foi muito bizarro também, eu fui pro Catar, num evento lá em Doha. E aí eu tô passando num corredor assim, tem as startups, eu vi um logo brasileiro, a bandeirinha do Brasil. Eu falei, cara, você é empreendedor brasileiro? O cara olhou e falou, Terron! Eu falei, tipo, você me conhece? Ele falou, não, cara, eu participei do hackathon, não sei o quê. Olha onde eu tô. Cara, se eu não tivesse participado daqueles hackathon, provavelmente não teria acontecido isso. Então isso virou assim, eu não sei, eu não consigo contabilizar mais o tanto. Aí passa, isso Xiaomi, quando você vai para Rocket City, a gente está falando de 50 mil alunos que aprenderam tecnologia, o que eu já ouvi de ex-Uber, ex-recepcionista de hotel, ex-garçom, e todos esses caras que hoje trabalham com tecnologia, e aí o cara fala assim, pô, cara, eu tô trabalhando para uma startup, sei lá em Amsterdã, sabe? Tipo, esses dias eu fui para Amsterdã, encontrei um aluno da Rocket City, ele viu no meu Instagram, ele ficou desesperado. Cara, você tá aqui, vamos tomar um café. Aí eu marquei um café com ele, ele falou, pô, eu sou aluno da turma X, e eu entrei lá tal, e cara, vim morar aqui tem 2 anos, etc. E aí a gente, agora nesse ambiente, assim, já super recente, tem 4 meses que a gente criou essa ideia de New Hack, que a gente anunciou uma marca pro mercado, e a gente já começa a ouvir essas histórias, assim, de cara que... Até porque agora começa a ser muito mais assertivo, né? Pela experiência que você já tem. Exato. Também, consegue contribuir muito mais pontualmente já para ter resultado mais rápido também. Exatamente. Toda a sua experiência já é utilizada agora. E aí, assim, tem um ponto que eu acho que é super importante, que assim, eu comecei muito cedo, mas eu levei 10 anos para fazer tudo isso. E tipo assim, se você colocar numa linha do tempo... eu poderia ter feito muito mais em 10 anos se eu tivesse começado talvez com um pouco mais de preparo, etc. Né? Ou com alguém direcionando. Porque 10 anos é bastante tempo, é uma muita década. coisa. Quando eu olho assim, eu falo, beleza, eu fiz coisa pra caramba, mas são 10 anos. E agora, eu acho que meu desafio é encurtar essa jornada para que pessoas que talvez
tiveram um começo muito similar ao meu, não tenha que levar 10 Como anos. que o cara te encontra para participar disso, para conseguir ingressar com um projeto como esse? Hoje, assim, eu tô como Rodrigo Terron em todas as redes sociais, então é bem fácil de me achar. E New Hack também em todas as redes sociais. Então a gente tem hoje, enfim, presença no LinkedIn, no Instagram. A gente tem eventos, a gente tem feito nesses 4 meses de empresa, assim, vários eventos gratuitos. A gente tem eventos pagos também, que aí é onde a gente consegue gerar uma experiência um pouco mais, um nível mais profundo, maior, etc. A gente tem uma comunidade hoje online dentro do Circle, que é uma plataforma para gestão de comunidade. Então lá a gente já tem ali algumas centenas de fundadores, talentos, pessoas que estão ali literalmente se ajudando. Então a gente está meio que criando esse ambiente e, cara, assim, tem que ser muito ousado, assim, às vezes... Você tem que insistir quando você quer alguma coisa. A gente já aprendeu com você que o LinkedIn funciona, né? Pra caramba. Tu manda uma mensagem pra você no LinkedIn. Eu uso... Não. Se possível, manda mais. Assim, às vezes... Assim, você deve passar por isso, né? Assim, eu recebo centenas de mensagens. Acontece mais comigo no Instagram, né? Instagram do Forjando. E o que eu vejo, assim, é que tem aquele cara que às vezes manda uma mensagem e desiste... E às vezes você não dá conta, eu não dou conta hoje. É humanamente impossível eu dar conta de responder todas as pessoas. Meu WhatsApp eu não dou conta de responder, porque meu número é quase público, então toda hora eu recebo. Às vezes é mais fácil falar comigo na DM do Insta do que no WhatsApp. Então aí tem aquele cara que insiste. Então tem aquele cara que manda. Já diz muito sobre o perfil dele também, né? Exatamente. Já diz muito sobre. Geralmente quando o cara manda 3, 4, assim, eu já fico com vergonha. Eu falo, cara, tipo, putz, eu preciso responder esse cara. E aí geralmente é o cara que consegue ali. Muito legal. Um pouco mais. Mas eu também sou esse cara, assim, quando eu quero alguma coisa assim, eu fico ali, aí eu mando uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens. Até conseguir. E eu acho que isso é muito característica do empreendedor, né? O empreendedor. Ele tem que ser resiliente e persistente, senão... É o que define, eu acho que é um bom filtro para saber quem vai mais longe, né, cara? Exatamente. Se a pessoa, para conseguir um contato, ela já nem tenta muito, imagina se tiver um desafio de conseguir um investimento para a empresa sobreviver, né? Então é proporcional. Rodrigo, eu fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente, cara, porque hoje ser coerente assim é um negócio que deveria ser básico, mas acaba sendo um grande diferencial. E você é exatamente aquilo que você mostra na internet, cara. Um cara muito coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você acredita. Dá para perceber o quanto você tem paixão por fazer isso, cara. Dá para perceber o quanto você entende disso que você faz, o tanto que você quer contribuir. Eu acho que hoje a gente vive num mundo, principalmente por causa da internet, que o cara... Você deve passar por isso, se eu perceber isso, quiçá você. O cara muitas vezes foi para o caminho da startup, ele não entendia nada de negócio, estava falando de equity e de vender empresa. Então, assim, o cara não queria nem fazer o negócio funcionar antes de pensar em vender e pensar em equity, enfim. Eu acho que ter essa vontade genuína de contribuir, eu acho que é o primeiro passo para o cara ter um negócio que vai dar certo, que vai ter uma escala, que vai ter uma proporção, que vai fazer história, né? E eu percebo essa genuinidade em você. Então, cara, eu queria de antemão agradecer, assim, no fundo do coração, por você ter contribuído aqui com o Forjando. Você faz parte disso e eu quero até te desafiar a você vir mais vezes aqui e a gente falar de diversos assuntos. Acho com que certeza. a gente tem, quando a gente fala de tecnologia, agora falar de IA, falar de N coisas tem, né? A gente tem pauta aqui para muita coisa, para muitas horas de conversa. Então, assim, cara, use isso aqui para a gente gravar 10 episódios. A gente precisa de pessoas como você. A gente precisa cada vez mais de jovens como você, que acreditem, que vão atrás, que contrariam as estatísticas. Eu acho que esse é o objetivo do Forjando, cara. É a gente inspirar cada vez mais pessoas, assim como você foi inspirado por alguma coisa em algum momento, que a gente consiga levantar cada vez mais jovens em relação a isso, a esse direcionamento, seja para empreender, seja para ser atleta, seja para ser um bom engenheiro fora da curva, um médico fora da curva. Eu acho que esse é o nosso principal propósito para estar aqui. E, cara, eu quero aproveitar que você está aqui para a gente se encaminhar para o final, e a gente tem uma pergunta aqui que é incomum para todas as pessoas, que é: se você fosse o seu último dia de vida hoje, cara, e você tivesse que escolher uma mensagem para deixar para essas pessoas, qual mensagem você escolheria para deixar? Pergunta difícil. Cara, eu acho que a mensagem assim cara, último dia de vida. E você tem pouco tempo para falar para as pessoas, você tem que escolher uma coisa muito pontual. O que você escolheria? Cara, eu acho que algo que me guia assim, muito é
tudo que você for fazer, pensa em como gerar valor primeiro e depois no resultado. Assim, eu acho que é super importante o resultado faz parte, mas é a consequência. Quando você pensa um pouco no impacto da tua ação e coloca o resultado como parte, mas não como objetivo só, como único objetivo, eu acho que você consegue criar um ambiente melhor. Assim, eu acho que a visão que eu tenho hoje, assim, é que, cara, a gente tá num momento muito difícil como sociedade, do tipo assim, você entra em qualquer notícia hoje, você consegue ver em pelo menos 10 países um caos. E, cara, do tipo, tá todo mundo tentando acertar e tá todo mundo errando muito. Eu acho que, tipo, se a gente consegue gerar alguma coisa positiva, se a gente consegue pensar em como a gente alivia, vamos dizer assim, para as pessoas, eu acho que é melhor. Assim, eu sou um cara bem... Eu não gosto de entrar em nenhuma discussão política, eu não gosto de entrar em... Cara, vamos me... Sei lá, eu acho que hoje em dia você é criticado por talvez você ser neutro, você não querer falar, mas eu sou o cara que eu sempre tento, independente de com quem eu tô falando, o que eu tô fazendo, gerar valor de alguma forma positiva. Eu acho que tipo, isso para mim é mais importante do que querer que as pessoas sejam iguais, ou querer que as pessoas acreditem no que eu acredito, ou façam o que eu faria. Eu acho que é do tipo assim, você lida com pessoas o tempo todo, tudo é pessoas e... Cara, se você fala com as pessoas, você tá falando com tudo. Eu acho que a mensagem gera valor, mesmo que seja uma pessoa diferente de você, mesmo que seja uma pessoa que tem pensamentos muito diferentes, mesmo que seja uma pessoa que seja babaca, do tipo assim, cara, gera valor e acredita que vai retornar de uma forma, que né? Todo plantio ele vai gerar algum tipo de resultado. Com certeza. E a única certeza de quem planta é que vai colher alguma coisa, e quem não planta nada não vai colher nada. Então, eu acho que se a gente tem essa atitude de sempre... Cara, eu sou muito positivo, mesmo no meio do caos, assim, eu não consigo não acreditar que as coisas vão melhorar, não acreditar que dá pra fazer bem, não acreditar que, tipo, que do outro lado a pessoa é uma pessoa e que deveria ser tratada como uma pessoa e que você pode aprender com qualquer pessoa, mesmo alguém muito diferente de você. Eu acho que a gente tem que aliviar um pouco, assim. Tá todo mundo tentando. Todo mundo acredita em alguma coisa e tá todo mundo dando o melhor ou tentando ser uma pessoa melhor, só que a gente tá num momento complexo aí da sociedade. Então, se a gente consegue não ser mais um problema e talvez ser parte da solução, isso é muito positivo. Legal. E, cara, óbvio que eu vou aproveitar que você está aqui, vou pedir para você pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Boa. Se inscrever, dar o like, enfim. Com certeza. Pessoal, assim, empreender exige muita resiliência, produzir conteúdo também. Então, você ter um canal como esse, com mais de 150 episódios, isso exige muito tempo, assim, para o Vinícius estar aqui, perguntar, saber as perguntas certas, se preparar. A gente chegou aqui, foi super bem recebido. É muito difícil. E, cara, a gente valoriza tanta besteira na internet, a gente vê ali, às vezes, conteúdos que não tem nada a ver, e as pessoas interagem. E esse tipo de conteúdo educacional, ele não é o mais hypado. Não Ninguém vai... Comercialmente falando, não é nem o mais viável. Né? Exatamente. Então, assim, se você tá aqui, se você assistiu, se você gostou, cara, o mínimo que você pode fazer é curtir, é valorizar o trabalho, valorizar o investimento. Tudo isso aqui é muito caro, equipamento, tempo, preparo. Então, valoriza esse conteúdo, interage, comenta, deixa um feedback, manda para alguém. Eu acho que tudo isso é uma forma de garantir que amanhã não vai ser 150, vai ser 500 episódios gravados. É isso. E essa é a maneira mais genuína de você contribuir aí, retribuir tudo isso que a gente traz para você aqui de forma gratuita. Queria agradecer o seu tempo, cara, adorei te conhecer. Muito obrigado. Conta comigo, conta com o Forjando. Você vai ter uma série de experiência agora no final também. Você vai entender um pouco mais o que a gente faz, o que a gente acredita, enfim. E eu quero agradecer, óbvio, aos nossos parceiros que nos ajudam a levar essa mensagem mais para frente, que é a BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que acredita que as pessoas podem se transformar o seu potencial em potência. E também a Eleven Capital, que é o nosso parceiro que cuida do seu dinheiro, que cuida do seu patrimônio, que te instrui e te ajuda aí a dolarizar o seu patrimônio nesse caos político e econômico que a gente vive aí no Brasil. E tá aí para te ajudar, te aconselhar. Então os links estarão aqui embaixo. Nós nos vemos nos próximos episódios. Eu desejo para você um ano de 2025 tremendo, com muitas bênçãos, com muitos lucros, com muitos resultados, com muito crescimento. E eu tenho certeza que você é a única pessoa que pode mudar a realidade que você vive hoje, e a gente poder contar com pessoas assim como o Rodrigo, que já viveram isso inúmeras vezes, já tem mais de 10 anos aí, como ele falou, nesse mercado, tentando, aprendendo,
ele encurta muito o seu time de preparo e resultado e acelera muito os resultados que você pode vir a ter. Tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente e nós nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu!